Fala, meu povo do Pod Pro, começando mais um episódio aqui. Vocês estão bem? Vocês estão felizes em 2025? Vocês já conquistaram a casa própria em 2025? Porque a gente já. A gente tá no novo estúdio, como sempre. É uma Coab, mas a gente conquistou. É uma Coab, mas a gente chega lá. É uma Coab porque o Aldrin faz umas gambiarra aqui nesse canal. Mas que bom que você está aqui no melhor podcast de Jundiaí do Brasil de 2025. E, cara, Aldrin... Esse podcast tá virando um podcast de mundo fit. Você tá lascado lá. Vocês estão fazendo de propósito. É de propósito. Eu quero atingir meus objetivos, Tá cara. certo. Não, deles tá tá certo. você no meio do caminho. Tá aí, né? certo, é isso mesmo. Gente, muito bom. O André de volta aqui. O André saiu de férias e abandonou Verdade. a gente, Só né? 3 episódios fora. Eu e o João trabalhando aqui, né? Pra vocês que não sabem quem é o João, ele tá aqui nos bastidores, viu? O nosso anjo da guarda aqui, tá, gente? Cara, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, que têm acompanhado a gente aí desde o começo, inclusive no período que a gente ficou parado, né, André? Os caras estiveram chegando Com certeza. junto, Não né? abandonaram. O grande Fernando da Academia Céltica, né, que tá aí com a gente, você que quer manter a forma, você quer fazer um projeto verão, agora um projeto carnaval já, né, a galera aí. Você quer emagrecer Tem um igual o André. mês. Ele vai aparecer vídeo no canal, André, lá na Em Céltica, breve velho. sai meu primeiro É. vídeo. Jesus. E diz que ele vai colocar um shortinho sem camisa, velho, pra vocês. Não, isso aí é tudo de boa. O problema era a sunga que você propôs, mas tá tudo certo. Então, Academia Céltica, muito obrigado aí, Fernando, pelo apoio. E do amigo Fernando Pedroso ainda, Bike Hotel Serra do Japi. Se você gosta de dar um pedal final de semana, se você quer trazer a família, manutenção para bicicleta, tem lá no Bike Hotel Serra do Japi. Mas também tem o nosso parceiro Renan com a Car Shop, né? Tá shopping. Se você quer em 2025 um carro novo, vender seu carro, o que for, fala com o Renan, troca uma ideia, entra aqui no nosso Instagram, tem o arroba dele lá. Você consegue fazer tudo novo pra você em 2025, fechou? Beleza. E hoje, cara, a gente tá com uma dupla aqui incrível. Não só a dupla incrível, mas uma dupla que... Difícil, né? Difícil de vir, porque tudo conspirava pra dar errado. Eu já achei que ia dar mais certo, cara. Eu já tinha largado mão, já. Eu acho que essa já foi a 6ª vez que a gente marcou, por aí, né? Eu já por aí. mandava assim, ó. Tá tudo certo pra amanhã, já esperando. Não, é porque aconteceu um casamento. Eu não fiquei deu certo. sentado no sofá até a hora de sair, eu pensando, cara, vai cancelar. Alguma coisa vai dar, o estúdio vai cair, alguma coisa. Mas feliz pra caramba com a presença de vocês, né? A doutora Carolina aqui, doutora Carolina Quina, vai falar um pouco pra gente da experiência dela, Isso aí. né? Do que ela tem feito. Conheci a doutora Carolina, salvou a vida da minha esposa, foi maravilhoso, né? Tem outra esposa dentro de casa, ó. Isso é bom. E aqui a Nutri Nádia tá com a gente também, né? Crossfiteira, nutricionista. Cara, quando eu vejo os pesos que ela pega lá, Eu vi uns videozinhos da hora, dá né? dor nas minhas costas só de olhar o vídeo, cara, né? Mas, doutora Carolina, fala um pouco aí quem é a doutora Carolina, como chegou até esse momento. Muito obrigada pelo convite. E eu preciso junto. falar que a questão de não dar certo também tem culpa de vocês. Pô, Não, tá? é Várias nossa, é vezes nossa. vocês Verdade. desmarcaram. É nossa também. Aí a gente mudou de estúdio por causa... Deixa eu contar essa história antes de você se apresentar. Deixa eu contar essa história, eu vou contar essa história. Pode André. contar. Aí a gente tava marcado pra vocês virem, tudo certo. Aí o cara Puta, me nem tinha liga lembrado à dessa. noite e diz assim, ó, não vai dar certo, eu tenho um outro evento, vou ter que desmarcar. Aí eu falei, não, amigo, é a 3ª vez que eu desmarco já com elas. Briguei com o cara, quebrei o pau com o cara, saímos do estúdio, agora estamos aqui, ó, é verdade. isso. Culpa de É você. verdade. Culpa de vocês, nós somos no estúdio Ih, próprio. muito Olha que legal. obrigado. Obrigado. Tudo certo Muito no tempo obrigado. de Deus, entendeu? As coisas pra dar certo, primeiro dão errado. É isso. Verdade. Que legal, gente. Bom, meu nome é Carolina Quina, eu sou natural de Santos, fiz faculdade lá de medicina, enfim, e vim pra Jundiaí pra fazer cirurgia geral. E pra muita gente que não sabe, eu também sou cirurgiã, né? Só que é uma carreira que eu não abri mão, mas eu acho que eu virei essa página por seguir em relação aos meus propósitos em coisas que eu acredito serem melhores pra mim e que dessa forma eu consigo transcender o meu trabalho para ajudar as outras pessoas de uma maneira também melhor, né? E foi aí que eu conheci a medicina do esporte. Eu fiz pós-graduação em medicina do esporte e depois fiz pós-graduação em medicina em saúde da mulher.
que essa é a minha principal área de atuação hoje em dia, né? Então, toda essa questão de trabalhar tanto com a fisiologia feminina, não só voltada para o esporte, mas em relação a todas as alterações hormonais que uma atividade física causa no corpo da mulher, associada a todas as fases, né, que ela enfrenta. Então, desde vida adulta, transição menopausal, menopausa, a gente sabe que tem muitas alterações no corpo feminino em função disso, e a gente conseguir adequar, né, tudo isso, fazendo com que essa mulher tenha uma boa qualidade de vida em todas essas fases, né? E eu acho que vai muito ao encontro do que você falou em relação da Lilian, né, sua esposa, que ela estava enfrentando, né, depois a gente pode comentar sobre isso, algumas alterações no próprio corpo dela, que fizeram ela pensar em outras causas, até mesmo uma depressão, mas que na verdade era só alguns desequilíbrios, né? Então é muito importante, porque eu acho que tratar mulher é muito diferente de tratar homem, né? Os homens têm uma linha muito mais basal ali da coisa. Fica sempre no mesmo o tempo todo. E mulher oscila muito no próprio mês, por conta de ciclo menstrual, enfim. E durante essas outras fases da vida que também oscila muito mais. As próprias alterações externas, né? Que afetam o corpo da mulher. Então, estresse, sono, a própria alimentação. Então, é muito mais nesse detalhe. Então, eu me encontrei muito atendendo principalmente as mulheres, que eu acho que até uma forma de eu me identificar melhor, né? Eu sendo mulher, eu consigo entender muito mais do que os homens. Sim, com certeza. E a questão de migrar da cirurgia, né, para esse novo ramo, talvez a cirurgia seja o ponto final. Exatamente. Né? Porque já teve todos os problemas, chega até para você fazer a cirurgia. Agora não. Você vai tratar para ter uma qualidade de vida, né? E esse foi um grande ponto que me fez mudar, né, a minha carreira, porque é justamente isso. Na cirurgia eu vi a gente tratando as doenças, né? Então você realmente tratando um final da coisa. E eu, a minha vida inteira, sempre visei muito e prezei a questão de cuidar de si, porque eu sei que muitas das doenças, né, a gente sabe, são muito previsíveis e até prevenidas pelo estilo de vida que você leva. Então, isso diz respeito a exercício físico, isso diz respeito à alimentação, isso diz respeito ao manejo do seu estresse, enfim, que a gente consegue evitar, né, esses desfechos. E foi aí que eu resolvi realmente mudar, porque eu não acho que, lógico, a cirurgia tem, óbvio, a sua grande atuação e ajuda, enfim, mas perto das coisas que eu acredito, né, que eu possa ser mais influente e tratar realmente todas essas outras causas em relação ao que é mais básico, né? Coisa de estilo de vida mesmo, que a gente pode ter uma boa ação. Eu acho que vai muito mais, de forma muito mais efetiva, né? E te traz também muito mais bem-estar, né? Você vê o seu corpo mudando, você vê as coisas acontecendo a partir de pequenas atitudes e não esperar chegar realmente num ponto ali final de doença, tratar com remédio, ou ter qualquer limitação em relação ao seu físico, né? Eu acho que é muito mais prazeroso, digamos assim. Legal, muito bom. E temos a Nutrinádia aqui, cara. Cara, é assim, ó. Eu não conhecia ela pessoalmente, né? Eu vi que ela era forte. Puta, a bicha é forte pra caramba. Mas é mais forte pessoalmente. Nossa, cara. Ai, para. É mais. Ai, para! Eu acho que eu não vou nem fazer assim, né? Que o dela tá maior que o meu. Eu vou ficar quieto aqui. Eu vou ficar quieto, né? Mas, Nádia, fala pra gente um pouco aí como você chegou a essa profissão tão legal, né? Quem é você aí? Fala pra galera aí. Bom, eu sou jundiaiense. Oh, que legal. Ao contrário da Carol, não fui importada de nenhum lugar. Nasci em Jundiaí. Formei em Jundiaí, entrei na nutrição para trabalhar com esporte. Sempre fui atleta desde os meus 6 anos de idade. Então, sempre tive uma relação muito próxima com a atividade física. E então, quando eu saí da escola, fui estudar engenharia, porque eu achava que engenharia ia me deixar muito rica. Engenheiro, advogado, médico, os três. Exato. Aí, vou fazer engenharia, né? Fiz 2 anos, claramente nada a ver comigo. Aí eu falei, se for pra ser pobre, eu vou ser pobre fazendo o que eu gosto. E fui estudar nutrição, já pensando em trabalhar com esporte. E depois de formada, eu me especializei em nutrição esportiva. E depois só no consultório que eu também comecei a abrir um pouco a minha cabeça para outras áreas dentro da nutrição. Eu sonhava em trabalhar com atleta, né? Porque quando eu era atleta, que eu era mais nova, eu treinava pra caramba e às vezes eu não tinha os resultados que eu queria. E eu lembro que, sei lá, eu devia ter uns 16 anos quando eu passei com o meu primeiro nutricionista.
E tudo aquilo que ele falou pra mim, que eu comecei a aplicar, eu comecei a ver a diferença na minha vida, foi o momento que eu falei, cara, isso é incrível, né? Eu sempre falo no consultório, eu não comia alface até meus 17 anos, porque dentro da minha casa, meus pais trabalhavam fora, a gente tinha que comer tudo mais fácil, eles deixavam feito lá arroz, feijão, a gente fritava um nugget, fritava um hambúrguer. E tudo certo. Comia na Maria antes de ir pra escola, e era isso. E aí eu tive que fazer uma introdução alimentar tardia, né? Acontece. Então, assim, foi horrível, né? Foi horrível, gente. Mas eu sabia que aquilo era necessário pra mim. E comecei a fazer, comecei a sentir a diferença na minha vida, né? Não somente em relação a corpo, mas em relação à disposição, à energia, bem-estar. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, eu quero fazer isso por outras pessoas. Só que na minha cabeça eu era muito fechada em atender atleta. Então eu queria trabalhar com time de futebol, eu queria trabalhar com lutador, eu queria trabalhar com esse perfil de paciente. Não que não trabalhe, né? Mas... Trabalho também, e que eu amo. Mas no consultório eu comecei também a atender outro perfil de paciente, né? Aquela pessoa que quer emagrecer para se sentir melhor, aquela pessoa que às vezes tem alguma alteração no intestino, aquelas mulheres que acabam chegando e com acompanhamento médico e com intervenção nutricional, chegam no consultório um mês depois que você fala, cara, é outra pessoa, que você vê a alegria no olhar da pessoa, a energia, voltou a viver. Legal. E eu comecei a me apaixonar por outras vertentes ali da nutrição também. Claro que sempre tentando incentivar e motivar todo mundo a fazer atividade física, que é algo muito natural ali no meu dia a dia. E conheci a Carol por conta de trabalho. E acho que a primeira vez que a gente se falou foi pra fazer uma live no Instagram. É verdade. Tipo assim, conheci uma amiga, meu, você precisa conhecer a Carol, vai ser incrível. Eu falei, vambora. E a gente marcou, fez uma live, foi super legal. E de lá pra cá a gente não se desgrudou mais. E tenho o prazer de atender e trabalhar e fazer intervenção na vida de muitas pessoas. Ao lado da Carol, a gente tem uma sinergia muito legal de trabalho. E por isso que eu tô aqui com vocês hoje. Gente, Obrigada. vocês não estão ligados que elas, assim, elas quase vieram com a mesma roupa. Mas isso é engraçado, porque assim, as pessoas acham que a gente se conhece há anos. Aham. Aí quando a gente fala, não, a gente se conhece desde o ano passado. O quê? Mas faz pouco tempo mesmo. Como assim? Nossa, eu não diria isso. Pois é, Eu achei entendeu? que já era uma amizade, assim, Porque foi um faculdade, match, assim, perfeito. Que é Carol e Nádia, Nádia e Carol. Era Da uma hora. coisa assim. Não, e você sabe a questão dos horários? Aí eu falei pra Nádia assim, pô, você quer vir sozinha? Depois eu faço com a doutora Carol sozinha e tal. É melhor não. É melhor não, deixa a gente vir juntos. Vamos Né? Mas legal, vamos começar aí nosso bate-papo mais técnico, vamos dizer assim. Eu já vou começar com a polêmica. Eita, Já vou começar com a polêmica já. Manda, na bomba, né? manda. Hormônios. Vamos lá. Quando a gente fala de hormônios, claro, vocês vão falar da parte técnica primeiro, para depois a gente entender essa coisa de reposição hormonal, né? Inclusive, veio uma galera aqui, né, que diz que tá errado, que não pode, que essa reposição hormonal verdade. vai dar algum problema no futuro e não tem estudo suficiente para isso e tal. Vamos entender o que é isso, né? Como essa reposição hormonal, mas a partir de quando que isso pode ser feito, né? O corpo vai deixando de produzir, como a alimentação, né, contribui para isso. Perfeito. Eu acho que é interessante a gente definir, né? Em linhas gerais, o que é reposição hormonal? É justamente você repor um hormônio, né? Ou hormônios, isso são vários, a gente pode trabalhar com eles, para um indivíduo que não consegue mais produzir eles de maneira adequada e suficiente, tá? O que é mais comum de acontecer? Realmente, quando a pessoa vai ficando mais velha, então pegando uma mulher que vai entrando na sua transição menopausal, ou um homem que já vai chegando ali na casa dos seus 50 anos e acaba não conseguindo produzir tantos hormônios de maneira adequada, isso é uma reposição hormonal, tá? O que é visto na prática? Muitas vezes isso pode acontecer até um pouco antes do que era previsto. Por quê? Hoje a nossa sociedade está muito diferente do que era há anos atrás. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha um estilo de vida que era muito mais pacato, digamos assim. Você pega pelos seus avós, né? Eles trabalhavam, dormiam cedo, comiam, enfim. Você já pega os seus pais, já era uma rotina mais agitada em relação ao trabalho. Você pega a gente, não para. Então, assim,
o homem, né, no geral, ele mudou muito o seu estilo de vida e é lógico que isso impacta na fisiologia dele. Então, por isso que hoje a gente vê as pessoas fazendo uma reposição hormonal cada vez mais cedo. Sim. Porque são pessoas que estão introduzidas num estilo de vida extremamente estressante, extremamente desvairado de horários, enfim. E eu não tô falando que isso seja uma justificativa, mas... dentro desse cenário, o corpo sofre e não consegue mais fazer o que ele deveria fazer, né? Então, por exemplo, a gente pega hoje uma indicação que a gente faz reposição hormonal, a própria sarcopenia, né? O que é a sarcopenia? Quando a pessoa tem um excesso de gordura associado a uma deficiência de massa muscular. Então, é um corpo que já tem várias alterações hormonais, várias alterações metabólicas, né? Que você... trabalhar apenas em corrigir a alimentação, apenas em corrigir o sono, lógico que isso é muito importante, isso sempre Sim. vai ser a base, mas muitas vezes o corpo não consegue responder de forma eficiente para reverter esse processo, entendeu? Então, hoje, por exemplo, existe sim uma indicação formal em usar hormônios para tratar a sarcopenia, a deficiência de massa muscular, porque a gente sabe que o músculo, por si só, ele tem uma ação metabólica, uma ação endócrina muito importante, coisa que antes não se falava. Falava que o músculo é importante para você andar, se movimentar, sustentar o corpo. sustentação, enfim, mas hoje a gente sabe que ele é capaz, de regular os nossos hormônios, sim, de ajudar na produção hormonal, então você tem que tratar isso também, entendeu? Então isso é a reposição hormonal. O que eu acho que se fala de polêmica é você associar hormônios ou usar hormônios sem indicação. Né? E de forma aleatória, sem qualquer respaldo realmente científico, porque para isso sim não existe indicação, né? É até proibido, foi aí que veio o anúncio, né? Enfim, ano passado, o retrasado do CRM, proibindo o uso de hormônios para fins estéticos e performance, né? Que, na verdade, era uma coisa que sempre foi proibido, Sim. né? Eles só regulamentaram isso, entendeu? Que era muita coisa da academia, que o cara pegava lá e usava de qualquer forma, né? E isso continua acontecendo. Eu contei aqui em um episódio, você lembra? É muito legal. Numa academia que eu tava treinando em São Paulo, e tinha a salinha da aplicação. Cara, a gente tava treinando. E continua. E, cara, era muito engraçado, porque eu olhava e falava, próximo! Próximo o quê, cara? Deixa eu entrar nessa fila aqui. Aí eles estavam... E assim, nessa época, eu não sei nem como é que... A gente pode até trocar uma ideia sobre se foi certo, se foi errado. Mas eu tinha... Tenho 28 hoje, eu tinha 23, 24. Acho que era isso. Eu voltei pra atividade física, eu tava tentando voltar. Fui fazer alguns exames médicos e deu um hormônio que tava baixo pra minha idade. Obviamente, estava obeso, etc. Então eu associei. Beleza, fui pro endócrino. E na primeira consulta, reposição, pá. Aí beleza, Com 24 anos. 24 anos. Falei, tá, o médico tá mandando, vou fazer. Comprava na farmácia. Caro pra cacete, meu Deus do céu. Só que aí eu cheguei lá na farmácia e eu vi a salinha da aplicação. A galera falando, eu falei, mano, o que é ali? Eu tinha feito amizade com o dono da academia e falei, não, é que ali a gente faz ali, tem medicamento e pá, é hormônio lá dentro? Você paga 47 na dose, aqui é Então, 12. aí a gente tava trocando ideia, eu falei, não, tô pagando 700 e pouco no que eu compro e tal. Ele, não, pô, chega aí, 140 você faz com a gente. E a galera entrava, ele falava, próximo, entrava um, aplicava, vazava, entrava outro. Tocava agulha? Não sei. Só Deus sabe. Eu nunca entrei na salinha, fiquei com um pouco de medo. E essa questão ela ainda é duplamente problemática, né? Porque além da pessoa estar usando um hormônio fonte vozes da minha cabeça, Exato. ela tá usando um hormônio de uma procedência que ela nem sabe. Não sabe. Então a Então- pessoa vai lá, compra no mercado underground, não sabe como foi feito, não sabe nem se tá tomando o que ela tá pagando. Esse é o perigo. Então, Exato. assim, além da necessidade do acompanhamento médico, é a qualidade do produto que você está usando, Exato. né? Então, isso é vendido em farmácia, né? Sob prescrição médica, qualquer outra via que você faça para utilizar isso, você não faz nem ideia do que você está tomando. Porque o mercado quer o quê? Quer ganhar dinheiro. Ah, sim. Então, Sim. você está pagando X e você pode estar tomando Y. Depois te dá um monte de problema, além de estar sem orientação, você não sabe nem exatamente o que você botou para dentro do seu corpo. Aham. Aí o problema é da reposição. E exatamente. então, aí o problema E aí que vai entrar nessa questão de faz mal pra saúde, não sei o que. É justamente por isso, porque tem as pessoas usando de forma aleatória qualquer Isso coisa. até mancha o nome do esporte, de Sim. tudo, porque E- todo mundo é assim. Exato. E além disso, também existe um tabu gigantesco, né? Em relação à parte de hormônio. Sim. Porque você pega e fala assim, estou fazendo uma reposição hormonal. Meu Deus, você tá tomando Bomba. bomba. É. Só que assim, se você tem diabetes e você toma insulina, também
É uma hormônio. reposição. É uma Se você reposição. tem um Você tem hipotireoidismo hipotireoidismo, e toma um por ano, é uma reposição hormônio. hormonal. Sim. Entendeu? Só que existe ainda esse tabu, esse mito em cima que, nossa, a pessoa leva pro extremo, como se estivesse fazendo algo absurdo, como se fosse uma coisa que, nossa, você vai ter câncer. Não. Se você tem uma alteração hormonal que você necessitaria de uma reposição hormonal e você não faz, você tem mais risco de câncer do que se você fizesse. Sim. Aham. Exatamente. Interessante. E a gente já ouviu algumas pessoas falando que a gente não sabe o tempo, mas vai ter câncer se fizer uso de hormônio. E essa afirmação é perigosa, né? Isso daí também é fonte voz da cabeça, né? fonte Porque voz. não... Falácia, né? E aí a gente falou de reposição hormonal e tal, mas não adianta você também fazer essa reposição hormonal, organizar tudo e não melhorar a alimentação, né? Exatamente. Qualquer coisa que o nosso corpo produz, qualquer hormônio que o nosso corpo produz, qualquer coisa vem do que a gente come, vem do nutriente que a gente dá pro nosso corpo. Então, lógico, se você chega um paciente na consulta que tá assim, ó, policagado, tá todo errado, muitas vezes só com a alimentação eu não vou conseguir corrigir. Eu vou precisar encaminhar ele para um médico para ele apagar o incêndio. Mas o que vai ditar a qualidade da vida dessa pessoa depois, se ela vai manter ou não o que ela consertou, é o hábito que ela tem. Porque se ela se alimenta muito mal, se ela dorme muito mal, se ela não toma água, se ela não faz atividade física, se ela não tem massa muscular, não tem medicação Pode que injetar do resolva. cavalo. Não vai. Não tem o que resolva. Tudo que o nosso corpo produz vem do que a gente come. Então, a alimentação é a base para tudo. E a gente não fala só em relação à parte estética, que é o que muitas vezes a pessoa vem procurar um nutricionista pensando só na parte estética. A gente está falando de qualquer doença metabólica. Tudo vem de hábitos. Ah, mas tem a questão genética. Sim, tem a questão genética. Mas a gente fala que a genética é aquela arma que tá apontada na sua cabeça. Quem vai puxar o gatilho é o seu hábito. Conversa que a gente tava tendo aqui antes mesmo. Sim. Você comentou que você vem de uma família que o pessoal Aham, galera cheinha. tende ali, né, a estar acima do peso. Você não tá. Então, assim, você pode ter a genética, só que seu hábito hoje é diferente. Sim. Então, isso que molda o resultado que você tem. E a alimentação é aquele negócio que você faz todo dia, toda hora, o tempo todo. Então, se você não tem um cuidado mínimo com isso, não é ser bitolado em dieta, mas é cuidar o mínimo da sua alimentação para você ter saúde, para você fazer o que você precisa. Então, tudo vem da comida. A gente não pode subestimar, menosprezar o poder do que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E a gente tem subestimado, né? A gente com subestima muito. certeza. A gente acha que tá tudo certo. Você vai comendo e amanhã eu resolvo e... E é o que eu falo muito no consultório com os pacientes. Eu falo assim, às vezes eu pego o que a pessoa faz, eu tento sempre estruturar uma dieta o mais próxima possível da realidade dela, Isso é para legal. que ela não sofra ali na fase de adaptação. Uhum. Mas eu falo, o maior problema que você vai ter agora é que agora você vai ter que começar a pensar sobre o que você come. Porque muitas vezes até o paciente chegar no consultório, ele não pensa sobre o que ele come. Só come. Ele acorda Sim. e assim, ai, tô com fome. Come o que tem, come qualquer coisa. Vai aquela alimentação, sabe, automática. Sim. Quando você quer cuidar da sua alimentação, você precisa pensar, opa, se amanhã eu quero comer tal coisa, eu preciso ir no mercado. Uhum. Uhum. Ah, se eu quero ir no mercado, então eu tenho que sair do trabalho, passar no mercado, para depois ir buscar as crianças. Gera um movimento de organização, né? Então essa que é a parte mais difícil, é você pensar sobre o que você tem que comer. Sim. Depois que você colocou isso na sua rotina, vai embora. Né? A gente passa, às vezes, uma vida inteira sem nem pensar sobre o que a gente come. A gente só come. Acho que isso é interessante que ela falou, porque tem uma coisa também. Tem uma galera que acha que esse tipo de alimentação, esse estilo de vida vai mudar da noite pro dia. Legal. Eu sou uma pessoa que, assim, cara, não sei quantas dietas eu já tentei fazer na minha vida. Né? Típico caso, não, vamos lá, vamos mudar. Da sopa. É, Intermitente. então, jejum intermitente. Nossa, jejum intermitente, puta coisa chata. Intermitente, você fica uma semana sem comer. Então, já resolve. mas cara, mas nem dietas específicas, mas apesar de já ter feito dieta do suco, nossa, eu fiz junto com a minha mãe, que coisa escrota. Minha mãe me obrigava, mano, um suco de batata doce com couve, com não sei o que. Mas assim, não, do nada, vou mudar de vida. Aí eu comprei até uma balancinha pra pesar minha comida, beleza, vou começar. E eu fiz bonitinha, só que, cara, a chave não vira. Então, só que a balancinha, ela é muito importante. Sim. Ela é muito importante. Para uma pessoa que já tem um hábito estabelecido Aham, e você precisa... começar já com isso, né? Exato, cara. Agora, você pega uma pessoa que faz tudo errado e você querer mudar
100% do que ela faz da noite pro dia, a chance dela aderir isso e manter é muito baixa. Às vezes só preciso falar assim pra você, se preocupa menos com o que você come, com o que você não tem que comer, e se preocupa com o que você tem que comer. Porque a pessoa pensa assim, nossa, eu não posso beber, eu preciso parar de comer hambúrguer, eu preciso parar de comer pizza, não posso comer doce, eu não posso comer nada do que eu gosto. Essa pessoa, ela não vai conseguir engajar. Esquece isso. Se te der vontade, tudo bem. Você vai lá, come, depois você volta, a vida que segue, pronto, que acabou. Vamos focar agora em quê? No que você tem que comer. Você tem que comer ovo todo dia de manhã, você tem que comer fruta pelo menos 3 vezes no dia, você tem que comer salada no almoço, na janta, você tem que tomar água. Se você comer isso tudo que eu tô te falando, não vai sobrar nem espaço Sim. pra você comer tanta porcaria. Então, se você pega uma pessoa que faz tudo errado, às vezes só precisa que ela entenda e comece a fazer algo. Depois, conforme o processo vai vindo, lógico que vai afunilando. A ideia é que a gente chegue no momento onde a pessoa precise pesar a comida, porque vai fazer diferença. Mas pra pessoa que não tá fazendo nada, você manda ela pesar a comida, ela vai falar que eu sou louca. Pesar a comida, Ela só vai de sexo, fazer- 1 quilo. Ela vai fazer 2 dias, no terceiro ela vai tacar a balança na parede. É exatamente o que Vai aconteceu. colocar minha foto na balança. Acho que essa mudança, assim, pra mim, durou no máximo 1 mês. Porque chegou no segundo mês, meu Deus do céu, eu não aguento mais, cara. Aí acabou. Mas eu acho que esse é o grande X também da questão, né? Quando a gente quer emagrecer ou quer mudar de vida, coloca essas coisas radicais, né? E aí isso são coisas que não sustentam. Eu acho que até esse é um ponto importante das pessoas terem preconceito com o nutricionista de que acham assim, ele vai fazendo uma coisa que eu vou sofrer. Sim. Vou né? passar fome, né? Exato. Exatamente, é o que ela falou. É lógico que a primeira dieta não vai ser a perfeita, a ideal, tudo que você realmente precisa, porque não vai dar consistência. Não dá pra ser esse choque de realidade. Mas vai ser uma coisa, um caminho para, né? E fazer dieta é uma coisa que você não precisa sofrer. Esse é o X da questão, é você só adequar. Porque toda vez que a gente vai lá e começa a fazer essas coisas super mirabolantes, porque eu vou ficar 16 horas sem comer, agora eu só vou comer, tomar meu suco de batata doce, não sei o quê. Você cria tantas restrições nisso, e isso é um choque tão grande pro corpo, né? Que a nível ali hormonal, enfim, você secreta tanto cortisol, você cria um estresse tão grande, que o efeito rebote disso é com certeza de acontecer. Entendeu? Você cria todo um ambiente estressor ali pro corpo que, de tanta restrição, você tá acostumado a comer X de caloria. Do nada, você come metade de X. Isso o corpo sente, né? Toda essa coisa que é muito radical, o corpo sente. E aí você vai criando um estresse ali pra ele. Aí, por algum momento, você consegue manter. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar assim, cadê aquela energia que você tava me dando? Devolve, devolve. E é onde você vai voltar com comportamentos muito mais compulsivos, uma ansiedade muito maior, entendeu? E é lógico que altera a qualidade do sono, tem tudo isso. Não é tão simples assim, vou parar de comer, vou fazer tal coisa. Mas quando você faz a coisa de forma gradual, isso é muito importante pro corpo. Tudo que você faz de forma gradual, ele vai se adaptando. E você não tem esses efeitos. Por isso que as pessoas falam, eu vou fazer uma dieta, eu vou ficar sem comer tal coisa, enfim. Emagrece, emagrece. Mas depois eu voltei a engordar tudo de novo, e até o dobro. Tem gente que faz cirurgia de estômago e volta, né, cara? Exatamente. É aqui, né? É o hábito. E tem também a questão mental, né? Desses choques que você dá. Se você pega e resolve fazer uma dieta super restritiva, que é sofrida, que você tá odiando aquilo, e que você tá mais sem energia, às vezes tem gente que não come e fica capengando, sabe? A cara a pessoa, fica... aquilo fica fixado na cabeça dela, que fazer dieta, que comer saudável é ruim. Nossa, é ruim. Quando eu faço, eu fico me sentindo mal, fico estressado, fico deprimido. Lógico que ela não vai querer fazer aquilo por muito tempo. O se alimentar bem tem que ser o processo inverso. Eu sempre converso com os meus pacientes. Você chegou aqui para emagrecer? Você vai emagrecer. Mas isso é um momento secundário. A gente vai ter essa resposta lá. Mas observa que em uma semana... Dá vontade de pegar e falar assim, se você não fizer dieta e não notar isso em uma semana, eu devolvo seu dinheiro. Eu só não faço porque eu não tenho certeza se a pessoa faz Tem que colocar uma câmerazinha, eu peguei pra falar aqui, a câmera de polícia aqui, ó. Mas assim, é impossível que se em uma semana você se alimentar melhor, você regular o horário do seu sono, você tomar água, você não vai se sentir muito mais disposto, mais feliz. A impressão que você tem até que você sente que teu corpo tá meio mais desinflamado. Parece que você não tem tanta dor quanto você tem quando você tá comendo errado. É muito rápido, assim, essa percepção. E aí eu falo, se apega nisso. Observa como você tá se sentindo melhor, como seu intestino tá melhor, como seu humor tá melhor. E a pessoa fala, nossa, é verdade, como eu tô bem. E isso dá vontade dela continuar fazendo. Porque ela percebe o bem-estar. É igual bebida. A pessoa que ela às vezes reduz o que ela bebe, ou para de beber,
sei lá, por X motivo, fala, nossa, domingo de manhã eu acordei, eu não tava de ressaca, meu dia foi lindo, eu fiz mil Semana coisas. começou bem. A pessoa fala assim, pô, não tenho mais vontade de beber daquele jeito, não. Sim. Porque antes a pessoa bebia, ficava arrastada, não aguenta treinar. E aí ela, por ela mesma, ela começa a pegar gosto naquela rotina. E é isso que vai fazer com que ela tenha ganhos ou perdas consistentes e que ela não fique sempre naquele vai e volta. É o hábito. Então a gente pode dizer também uma coisa que talvez a nutrição tenha evoluído nesse sentido, porque eu vejo esse discurso que você faz, eu acho ele maravilhoso. E eu acho incrível, porque dá vontade de começar a ter uma vida saudável ouvindo isso. Só que, por exemplo, eu vejo às vezes no passado, por experiência, a gente até comentou no off, de fazer a nutrição, aquela lá, a velha clássica. A nutricionista chega e vai falar, você vai comer uma carne do tamanho da palma da sua mão, seu café da manhã vai ser uma xícara de café e dois biscoitos de água e sal, e é isso aí. E eu digo isso porque a minha esposa passou por isso. Minha esposa também, sempre foi cheinha igual eu. E quando pequena, levaram ela pra uma nutri porque precisava. Acho que ela tinha, sei lá, 11 anos, 10 anos. A médica encaminhou, beleza. E quando chegou lá, foi uma dieta pra uma criança tão restrita que minha esposa, ela pegou trauma de nutri. Vocês até falaram, não queria, assim, não queria de jeito nenhum. E a gente, assim, casado já, 4 anos casado, e ela não queria de jeito nenhum passar perto de nutricionista. Por causa desse trauma que fez. Ela tinha 11 anos e ela disse que comia viciada em açúcar. Ela disse que quando a família saía, ela subia na despensa, abria o pote de açúcar pra comer o grão, os bloquinhos que fazia. Desesperada com a dieta que ela tava seguindo, etc. Porque ela só comia... Eu falei, André, eu só comia mato. É isso, eu tinha 11 anos. É terrível, é triste, realmente gera um trauma muito grande, né? Além de existir a questão da evolução, obviamente, da forma de ver o paciente, de lidar o paciente, também são profissionais e profissionais. Entendi. Uma coisa que hoje eu acho que é uma bênção que a gente tem da tecnologia, é de você conseguir, às vezes, olhar o Instagram do seu médico, do seu nutricionista, da pessoa que você pretende passar, você conseguir ver como que essa pessoa fala, como ela reage, para você entender a linha de raciocínio dessa pessoa. Porque realmente vai variar muito de profissional para profissional. Eu entendo que eu só vou conseguir que o meu paciente realmente engaje no que eu estou propondo para ele se eu tiver empatia com a vida dele, com a realidade dele, que eu consiga pra ele, né? ouvir esse paciente, né, pra gente conseguir entrar em um acordo. Porque eu acho que hoje a parte mais importante do atendimento com quem você tá é a pessoa que você tá atendendo. É muito fácil não, porque também não é fácil, mas assim, a parte técnica, se você estudar, você vai saber. Mas existe ali também essa questão da questão do vínculo, né? Da confiança, do você olhar para essa pessoa que tá ali, entender e acolhê-la, e não, né? Tem paciente que chega e me fala, às vezes na primeira consulta fala assim, você vai brigar comigo. Eu falo, calma, na primeira consulta eu não vou brigar com ninguém. Na segunda vai depender do seu resultado, né? E essa mulher querendo brigar com alguém? Imagina, cara, eu nunca ia errar. Mas assim, o consultório tem que ser um local de acolhimento e não um local de restrição. Sim. E nem de julgamento nem de também, julgamento. muito menos, muito menos. E aqui a gente tem falado de alimentação, tal, fora do peso, mas quais são os sintomas? Porque às vezes você nem tá tão fora do peso, né? Mas tem alguns sintomas por trás que tá tudo desregulado, tá tudo bagunçado. Quais são esses sintomas que a mulher começa a perceber, Porque a gente entra muito no automático, né? Vocês falaram aí, acorda de manhã, toma um café, vai embora, tal. O cansaço no final do dia, a gente começa a achar que o cansaço Acha que é normal. Ah, eu tô cansado mesmo, já é 10 horas da noite, tô cansado. Né? Então, assim, quais são esses sintomas pra mulher? Então, primeiro de tudo, alteração de humor. A pessoa que fica com um humor muito lábil, muito instável. Então, por qualquer coisa se irrita. Ai, caiu uma caneta no chão, nossa senhora. A pessoa fica muito reativa, né? A própria alteração do sono. A pessoa que tem dificuldade para dormir. Ou demora muito para dormir, ou fica acordando muito durante a noite, né? Tem dificuldade depois para pegar no sono de novo. Deposição de gordura, isso é muito importante. A pessoa começa a perceber que a gordura se acumula na região central do corpo. Então, a mulher começa a perder cintura, né? Começa a ficar com aquele estômago alto. Ai, minha barriga parece que tá sempre inchada,
Fora outras coisas, então começa a cair cabelo, unha começa a ficar fraca. Em questão de mulher mais específico, o próprio ciclo menstrual começa a alterar, né? Então, ou fica totalmente desregulado, menstruava sempre no mesmo dia, passa a não menstruar mais, ou fica com fluxo muito intenso, ou sintomas de TPM ficam muito exacerbados, né? Alteração de paladar e fome. A pessoa sempre tem vontade de querer comer alguns alimentos específicos, geralmente mais calóricos, mais palatáveis, ou com muita gordura, ou com muito açúcar. Tudo isso são muitas alterações hormonais que estão por trás, já acontecendo, em função aí de estresse, um monte de coisa, que o corpo vai dando sinais. E que muitas vezes passa batido, né? Então são coisas que, hoje eu não dormi bem. Aí você para pra pensar, mas a semana inteira eu tô tendo problema pra dormir, né? Nossa, a semana inteira me dá vontade de comer um docinho. Quanta gente não fala, eu tenho problema com doce, tenho muita vontade de comer doce. No meio da tarde, sempre dá uma coisa assim que eu preciso comer, ou depois do jantar que eu preciso comer. Chego em casa com muita fome. Chego cansada, quero comer assim o que vier, entendeu? São todos sinais. E se você perguntar pra roda de amigos de vocês, 90% tá dando um desses sinais aí. E geralmente é sempre coisa que já tá alterada. E é o que eu falei anteriormente, né? A gente normaliza o que não é pra ser normal, né? E aí, chegando no consultório, a maior quantidade de mulheres, né? No seu, não sei. O meu é bem variado. Tá. Bem variado. E aí, chegou lá essa mulher, conversou com você começa e passa uma bateria de exames. Né? Eu lembro que... Se eu fiz uma porra... Minha mulher foi lá, né, cara? Não, quando ela foi, ela chegou em... E eu na ansiedade, assim, né? Na ansiedade. Ela foi, eu mandando mensagem pra ela, ei. Aí ela, quando chegar, eu converso. Aí, quando chegou em casa, ela disse, não vou voltar mais lá. Ela acabou comigo. Caraca. Eu disse, amor, não foi bem assim. Ela falou as coisas que você devia ouvir, né? E minha mulher tem muito essa. Como ela gosta muito dessa coisa de saúde e tal, ela estuda um pouco, ela sempre acha que tem a razão, né? E foi maravilhoso. Aí, não, vai fazer os exames. 26 tubos de... Isso aí, 26 tubos. Só o necessário. Só o... Básico, né? Isso. Pra começar. E aí ela foi, né? E a partir daí, é um depoimento, inclusive, isso aqui. Né? Obrigado, tá? Doutora Carolina? Foi muito legal, né? E assim, a minha esposa mudou gigantescamente. Eu ia perguntar, você comentou no começo, o que aconteceu? Como que tava? Não, cara, ela tava realmente, assim, sonolenta pra caramba, né? Triste o tempo inteiro, né? E o tempo inteiro. E aí a gente até conversou e tal, aí ela, não, vou procurar um psiquiatra, e graças a Deus o Fernando da Academia Céltica, valeu Fernando, né? Indicou você. E aí, cara, mudou. Só que assim, não é só questão de hormônio, tem um monte de coisa lá que ela toma, umas fórmulas lá que ela toma, né, de complementação. Exatamente, porque assim, e aí vai ao encontro do que a Nádia falou no início, né? A alimentação sempre vai ser a base, né? Porque não adianta nada você tomar os hormônios que forem necessários, ou os melhores remédios disponíveis, os melhores manipulados possíveis. Por quê? Tudo isso tem uma ação no nosso corpo a partir de um mecanismo chave-fechadura. Não adianta nada você ter a reposição de tudo que está faltando, seja vitaminas, minerais, enfim, se você não tem aonde isso se ligar e dar ação no corpo. E aí que vem a alimentação, que é a base, porque é ela que vai fornecer esses receptores, né, para quando chegar um hormônio ele possa se ligar e dar ação, senão só vai ficar sobrando, né? Então, a questão da sua esposa em específico foi justamente isso. Ela já vinha de um processo, e é lógico que tudo no corpo leva tempo. Nada é do nada, né? É justamente isso. É uma coisa que você vai arrastando, até que você chega no fundo do poço que você fala, nossa, realmente alguma coisa está errada, né? Mas a alimentação que não estava muito boa, ela tinha muita vontade de comer doce. Ainda tem. Fica na luta, né? Fica na luta. Ela até comia bem, pelo que eu lembro, não era uma coisa assim tão absurda, nada de fritura, gordura, enfim, mas ela tinha essas necessidades específicas, né? Que então já mostra que alguma coisa estava desregulada. E aí, investigando, e esses exames iniciais, eles realmente são muitos, mas não é uma coisa que a gente faz sempre. Mas para uma bateria inicial, que a gente precisa investigar a fundo o que está acontecendo, tem gente que não gosta de pedir tanto exame. Eu já peço tudo logo de uma vez para eu ver. Porque às vezes é no detalhe que você pega uma vitamina dela que estava super baixa. Então, por exemplo, vitamina B12, vitamina D, que são coisas teoricamente básicas, né? As pessoas às vezes acham, é hormônio que vai resolver sua vida. Não, às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas que tá deficiente. deficiente. Acha que é depressão e é desnutrição. Exatamente, Olha só, que exatamente. Mexe com tudo, né? Dá um corte isso aí, viu, João? E é bem isso que aconteceu. Então, até os sintomas depressivos que ela estava apresentando,
comentando era justamente isso também, né? Se você não tem uma alimentação adequada, você não vai ter condição de produzir os hormônios de forma adequada. Você não vai ter, se você não tem uma nutrição adequada, você não tem vitaminas e minerais adequados circulando aí no seu corpo. Isso vai deprimindo todo o sistema, né? Então, todos esses sintomas que ela tinha, na verdade, eram algumas deficiências que ela estava apresentando. E aí a gente foi ali, trabalhando nesses pequenos detalhes, repondo, aí o corpo responde, a pessoa se sente melhor e aí a coisa muda de sentido, né? Totalmente. E assim, eu consigo só com... passou algumas fórmulas, alguma coisa que você tá com deficiência e tal. Faço a reposição hormonal, beleza. Mas eu preciso, de alguma forma, ter suplemento? Porque hoje se fala muito em suplemento alimentar. Todo mundo gosta desse suplemento. Na academia fica aquele negocinho lá, né, com aqueles... né, o tempo todo aquele negócio. Ou a minha alimentação, se eu tiver determinados tipos de alimento, eu não preciso dessa suplementação. O suplemento, ele é para suprir o que você não come. Então, Deus já deixou tudo pra então, nós. Então, assim, daria pra gente ter uma alimentação super saudável e equilibrada somente com comida. Só que o suplemento muitas vezes facilita, né? O shake mesmo que você falou, é pra proteína em pó. Uma versão Né? rápida pra caramba. É uma fonte rápida de proteína que você não precisa de nenhum trabalho para preparar. Sim. Mas se você quiser desfiar um frango, para você fazer um lanchinho, para levar à tarde pro seu trabalho, fazer uma receitinha, você consegue. Só que na correria que todo mundo tem, é muito mais fácil você pegar ali uma dose, levar uma fruta, pronto. Você fez um lanche. E também depende do objetivo da pessoa, né? Porque assim, até mesmo que a gente estava falando sobre um pouco dieta vegetariana, né, no começo. Você consegue ter uma boa alimentação vegetariana? Consegue. Só com a comida? Só com a comida, sem suplementar? Praticamente. Mas, se você só quer ser saudável. Agora, se você quer treinar, se você quer, né, ter um corpo ali mais pensando em esporte, alguma coisa, já vai faltar. Entendi. Então, também, qual que é o seu objetivo? E, às vezes, a suplementação, ela vai vir para facilitar, para auxiliar. E alguns suplementos têm indicações que são incríveis. Você não é obrigado a tomar. Você não vai, nossa, ficar mal se você não tomar. Mas assim, creatina, que é o suplemento mais estudado e mais tomado, ele tem relação até com Alzheimer. Sim. Então assim, a gente toma pensando em manutenção de massa muscular, em recuperação muscular, em ganho de força no esporte, a gente usa. Mas assim, eu dou creatina pra minha avó. Minha avó não faz nada. Adoraria que ela fizesse. Vó, se você assistir. Eu vi o videozinho você com sua avó Ela lá, é mó fofa, legal. ela é fofa. Minha sogra toma também. Então assim, é um suplemento que é super importante. E hoje a gente consegue ter um acesso muito, muito fácil, é um suplemento muito fácil de tomar. Por que não? Né? Você precisa dele? A comida vai te oferecer tudo que você precisa, praticamente tudo que você precisa. Mas é uma ferramenta que a gente tem, por que não usá-la? Né? O que a gente estava falando até mesmo quando a gente pensa em menopausa, né? Falando dessa questão de reposição hormonal, dependendo do médico que a mulher procura, o cara vai falar assim, isso aqui é o processo mesmo, é fisiológico, acontece, você tá na idade, isso é coisa da sua idade. Cara, a mulher ouvir um negócio desse deve ser muito Mas forte, né, infelizmente cara? acontece Só que assim, bastante. realmente, fisiologicamente, ela vai passar por esse processo? Vai. Mas ela não precisa ser um processo doloroso, não precisa sofrer com todos os sintomas. A gente tem tanto artifício, a gente tem tanto mecanismo, a gente tem tanta ferramenta. Agora, porque é um processo que vai acontecer na idade, você vai falar, beleza, é assim. E aceitar e ficar sofrendo no seu Até sofá. porque também a gente volta no fato de que a nossa sociedade hoje está muito diferente, né? Então, por exemplo, hoje a mulher começa a vida dela, né, a brilhar, questão profissional, tudo aos 40 anos, querendo ou não. Ela tá no ápice. Meu filho E tem ali- 3 anos. E é ali onde vão começar muitos dos sintomas, né? Na casa dos 40 anos da mulher. Então, é aquele momento que, ela tá brilhando na carreira dela, ela tá em reunião de negócio, tá com calorão. Sabe? Tá com alteração de memória. E vai falar que assim, não, tudo bem, agora você tem que aceitar isso. Não, sabe? Se ela tá num momento de ascensão, o corpo dela tem que ir junto com isso. E a gente hoje, claro, tem muitos recursos cada vez mais estudado. Também em relação à segurança, em relação à eficiência. Uma coisa que se fala, até quando vai se fazer reposição hormonal? Antes falava, até os 60 anos. E depois você avalia. Hoje a gente sabe que não, você pode fazer isso pro resto da sua vida. Com segurança, entendeu? Então tem muito disso também. E até essa questão do suplemento eu acho importante, porque a própria creatina, né, ela é tão bem estudada e tão segura de tudo, que ela não tem só a aplicação dela em relação a essa parte de massa muscular, performance, enfim. Mas sensibilidade periférica de insulina, a creatina ajuda.
pessoas que têm restrição de sono, a creatina ajuda. E hoje todo mundo tem restrição de sono. É difícil você pegar uma pessoa que fala, eu durmo 8 horas por noite tranquilamente, entendeu? Sonho, né? Eu durmo bem, eu Saudades. durmo bem. E eu acho até importante, porque se falando da creatina em específico, eu acho sim que esse é um suplemento obrigatório, porque eu entendo essa questão de que tudo está nos alimentos e sempre deve ser a base, né? Mas tem algumas coisas que a gente não consegue manter níveis bons apenas com os alimentos, né? Então, por exemplo, a creatina é algo que a gente tem no nosso corpo e que todo dia a gente perde isso. Na ordem de 3 gramas por dia, a gente está perdendo isso por dia, entendeu? E uma forma da gente ter isso da base alimentar seria as carnes vermelhas. Mas você vai precisar comer 1 quilo de carne vermelha para ter essas 3 gramas de creatina, por exemplo. E aí você vai se lascar de gordura Ah, saturada. Sim, de- entendeu? Do outro lado. E aí você tem um suplemento que você toma ali uma dose diária e você se mantém super bem, Não existe entendeu? uma contraindicação ou não? Contraindicação. De creatina, creatina. não existe. Até falava-se um tempo atrás, né? Ai, sobrecarrega rim, Eu ia sempre falar falam isso. pedra no sobrecarrega Tem um momento que fígado. meu É rim lógico lasca. que tudo tem relação com a sua dose, né? Mas uma dose basal ali de 3 gramas por dia, problema nenhum. E essa questão que fala-se muito de rim é porque antigamente, né, na época ali dos bodybuilders, que não tinha às vezes tanto recurso, os caras tomavam 20, 30 gramas de creatina no dia. Então, assim, é lógico que você vai sobrecarregar teu rim. Então, assim, o problema não é a creatina, é a forma que você tá utilizando ela. Eu sou um caso desse daí. Lembra que eu falei que eu sempre começava as paradas Lá no na extremo? salinha da academia. De um lado era a injeção, do outro era o copinho da creatina. O André, cara, vocês não têm ideia das merdas que eu já fiz. Eu sempre começava nos extremos. Eu olho e falo, cara, eu não sei como eu tô vivo. Porque Deus põe a mão. Cara, eu comecei outra vez, já na faculdade. Não, vou voltar a treinar, pá. E eu voltei a treinar igual um cavalo, como eu gostava de fazer. Beleza, eu tô amando. Não, agora eu vou começar a suplementar. Whey e creatina, beleza. Aí faz lá uma dieta de não sei quantas gramas de proteína que eu tirei do cacete. Eu me pesei e falei, eu quero tanto. Então, cara, era proteína o dia inteiro. E creatina. Famosos, um monte de bodybuilder olhando. Eu falei, cara, creatina por peso corporal. Eu tô com 98. Quase 100, acho. Aí eles estavam recomendando, umas informações aleatórias que eu tirei, assim, culpa minha. Não era 3 graminhas, que era o medidor que vinha. Eu tava tomando, assim, tipo, 3 colheres de sopa. Tava colocando na madeira já. 90 o negócio. gramas. Cara, pá, eu Bom pegava dia. 2 colheronas de sopa, batia com o seu... blum. Medidas caseiras, né, E gente? eu ia treinar. Aumentou minha força? Muito. Só que aí um dia, certa noite, eu tava lá, puta, que dor é essa? Pedra no rim. Cara, começou. Eu tenho pedra no rim, nem nunca tomei creatina, Não eu era tenho pedra uma, no rim. não, eram 6 pedras no meu rim. E aí eu fiquei com medo da creatina. Só que aí hoje eu falo, mano, não tem que ter medo da creatina, tinha que ter medo do André, idiota. Que comia 400 gramas de proteína e 30 gramas de creatina no dia. Igual no pote de creatina que eu comprava lá, que vinha, não sei, 300 gramas. Durava 2 dias. Era quase batia no copinho, assim, ó, pra tomar. E eu tive um monte de problema. Só que aí, na cabecinha de, sei lá, de 20 anos, falando, nunca mais tomo essa merda. Aí eu pensando, mano, eu podia só tomar Ajustar normal, a dose, né? né? Eu podia tomar igual um ser humano. E hoje, por exemplo, que nem você falou que você tá nesse projeto aí 2025, Exato, agora vai. Isso, A vamos creatina é um ver. suplemento super importante. E pra quem teve pedra no rim, tá de boa. Pode tomar. Pode Tá. tomar. Quem já Tomar teve. água, já. não. É só Não, tomar água e eu só tomar a tomo- dose certa. Água eu tomo bem. Eu não tenho problema com água, com nada disso. Mas é um suplemento que ele é muito importante, até Tá. pra quem quer perder peso, porque ele vai ajudar na parte de gestão de massa muscular também. Uhum. Porque a pessoa emagrece, a gente quer que ela emagreça gordura, né? Sim. Então, às vezes, a gente relaciona a creatina ainda só com treino, com força, com músculo. Uhum. E não, ela tem X outras indicações que ela vai ser super importante e vai ajudar muito. É o Interessante. suplemento mais estudado do mundo, assim. Legal. Quando a gente fala de hormônio, quais são os maiores mitos, assim, sobre hormônio, quando a gente pensa em hormônio? Ou não tem um grande mito, assim? Ah, ou... tem, que dá câncer, acho que esse é o principal de todos. Esses Aham. tempos, até. Isso é um grande problema, né? Na Porque. internet o cara fala, né? Exatamente. Recentemente eu atendi uma paciente
E aí ela tava ali na transição menopausal, enfim, cheia de sintomas, já tinha passado um monte de médico que não tinham dado hormônio pra ela, enfim, lá. E a gente iniciou a reposição, ok. Aí deu 2 semanas, ela veio falar comigo, porque eu li na internet que esse hormônio dá câncer, eu queria que você Puta mudasse merda. minha receita, e não sei o que, bibibi, lá. E aí fica esse tabu ainda hoje. É muito forte isso, muito forte, né? E é lógico, essa questão do câncer eu acho que tem que estar muito bem esclarecida. Existe sim uma contraindicação formal, né? Então, para pacientes que tiveram câncer de mama, ou elas mesmas, ou um parente próximo, irmã, né? Ou até mesmo mãe, aí seria uma contraindicação relativa. Porque o câncer de mama ele tem uma relação hormonal. Então você não pode dar, por exemplo, o estradiol. Não é todo hormônio. Entendeu? Entendi. Tem alguns hormônios, que é isso que é importante. A reposição hormonal não é um tipo de hormônio. Você pode administrar N hormônios, como a gente falou no início. Insulina é um hormônio. Hormônios da tireoide, né? Aí tem os hormônios sexuais, que é o que está mais relacionado. Testosterona, estradiol, progesterona, enfim. E essa questão do câncer é porque teve um estudo lá atrás que fez essa relação, né? Do câncer de mama relacionado ao estradiol. Isso Tá. existe. Então, a paciente que tem esse histórico, né, pessoal ou familiar próximo, você tem que ficar muito atenta, né, e não prescrever esse tipo de hormônio, o estradiol. Entendi. Não é todo hormônio. Mas a paciente que não tem nenhum histórico, né, não tem nada na família, não tem histórico pessoal, não tem absolutamente nada, o hormônio não tem nada a ver, se no futuro ela tiver um câncer, não é relacionado ao hormônio que ela usou. Foi uma outra coisa que surgiu no corpo dela, enfim. Até porque entendeu? tem gente que não usa o hormônio que tem câncer, né? Exatamente. E até aproveitando, né? Apenas 30% dos cânceres que a gente tem, eles são realmente ali que não teria como você evitar. O resto é tudo de origem ambiental. Então, o que Interessante mais gera câncer são os hábitos ruins que a gente tem. Interessante. De alimentação, de Olha o sono, que a gente sabe, a de gente cigarro, continua fazendo de isso. álcool. A gente é o maior responsável por prejudicar a nossa própria saúde. E isso é tão interessante porque, por exemplo, uma coisa que também não se fala é a própria ação do hormônio na prevenção do câncer. Hoje a gente sabe, principalmente falando em mulheres em transição menopausal, que existe uma relação de proteção de elas desenvolverem câncer coloretal, câncer de bexiga, vários tipos de cânceres, se elas estiverem fazendo a reposição hormonal na idade adequada, pelo tempo adequado, na dose certa. Existe esse fator de proteção, inclusive. Entendeu? Que legal. Então, a mulher que às vezes passa por essa transição, não faz reposição, né? Passa nesse limbo aí. Ela tá muito mais suscetível a desenvolver vários tipos de cânceres lá na frente do que a mulher que tá fazendo, que na verdade vai ter uma proteção em relação ao hormônio que ela tá usando. Então, tem isso também. Você falou de idade. Tem uma idade que pode se começar a pensar nisso? Tipo assim, o uso de hormônio, tal idade não é necessário. Talvez só com alimentação, alguma coisa aqui, a gente consegue. Ou tem uma idade certa pra começar? Em linhas gerais, né, se a gente for falar, de transição menopausal, isso acontece pela volta dos 40 Sim. anos, né? Porém, hoje a gente sabe que por conta de todo o estilo de vida que a gente leva, né? Muitas vezes as rotinas, estresse, enfim, a gente pode até adiantar esse início dessa reposição, porque você já vê um adulto jovem sofrendo em função de produção hormonal inadequada por conta de N fatores externos. É lógico que você vai tentar sempre corrigir o externo, Sim. né? Não é só dar o hormônio que ele vai fazer toda a ação que tem que ser feita. Sim. Você tem que corrigir todas as vertentes, né? Você olhar sempre o paciente por um olhar global, né? Onde ele está inserido em relação ao trabalho, estilo de vida, tudo isso. Mas hoje em dia a gente percebe isso, porque até a questão de sobrepeso e obesidade está cada vez mais jovem, né? E o sobrepeso e obesidade não é só você ter gordura em excesso no seu corpo, mas muitas vezes está relacionado com a deficiência de massa muscular. E isso vai estar relacionado a uma deficiência hormonal também. Então, não é difícil você pegar pacientes mais jovens, na casa dos seus 30 anos, já tendo indicação de fazer reposição hormonal, porque já está com o organismo completamente desequilibrado, entendeu? E que passa a ter uma indicação. Esse é o X, cada caso é um caso. Interessante. E pensando nessa questão da obesidade, se estende muito a questão masculina, né? Então tem uma relação direta da obesidade com testosterona. E é aquilo, o homem com uma testosterona baixa, ele vai ter muito mais dificuldade de ter controle no peso. E o excesso de peso leva a uma testosterona baixa. Então, é um ambiente ali que não se trata muitas vezes só do comer. Se trata de várias outras alterações metabólicas que são todas relacionadas entre elas. No nosso corpo, nada é isolado.
né? Então, quando você pensa em uma alteração hormonal, você pensa também em resistência à insulina, você pensa em fatores inflamatórios, você pensa em um monte de coisa desregulada que uma vai atrapalhando a outra. Por isso que hoje acho que algo que a gente defende muito é um olhar global, pensando num atendimento multidisciplinar. Porque um profissional sozinho, ou um remédio sozinho, ou um alimento sozinho, não vai fazer milagre na vida de ninguém. Isso que a Nádia falou é interessante, assim, e humildade da parte dela também. Por isso que é uma dupla, né? Porque hoje em dia, com a questão da internet, esse acesso, todo mundo quer a verdade. Né? Ah, não, você faz a minha dieta, você faz emagreça em 25 dias. E ela falando assim, não, tem coisa que eu faço, até aqui eu não consigo fazer, a doutora Carolina faz comigo e é multidisciplinar. Né? E aí a gente começa a ver os profissionais que são gabaritados mesmo, né? Pra gente ir tendo esse conhecimento, né? E outra coisa que eu ia perguntar. Tem resistência e debate, discussão, vocês sofrem até, não sei se a palavra seria retaliação, mas de colegas de profissão com relação à reposição hormonal, dizer, não, vocês querem só ganhar dinheiro, isso aí não precisa, vocês não estudam, vocês estudam só o que vocês querem. Diretamente nunca chegou pra mim, mas indiretamente, através dos pacientes que eu atendo, eu percebo muito isso, né? Mas eu acho que é uma coisa comum, e eu não vou também julgar porque eu acho que cada um tem a sua experiência, né, da coisa. Então, por exemplo, você tem, entre os próprios endocrinologistas, né, tem muita gente que, por exemplo, reposição de testosterona na mulher. Tem muito endocrinologista que defende que não precisa fazer, que exame laboratorial não é parâmetro nenhum. Eu até concordo, em relação a isso existe diretriz que você não deve se basear só no exame laboratorial, mas se a mulher tá cheia de sintoma, não tá com disposição nenhuma, tá com a libido ruim, tá perdendo massa muscular, sabe? Tem alteração de sono, alteração de sintomas de TPM. Existe também uma testosterona baixa dosada, eu não vou repor? Sim. Entende? Mas tem muita gente que não defende isso, inclusive ginecologistas também, que são contra, não. A testosterona na mulher, ela é baixa mesmo, não tem muito o que fazer, não tem indicação, entendeu? E eu não vou falar que isso seja ruim, porque é justamente isso, cada um tem a sua experiência. Né? Eu prefiro sempre tratar sintomas, exame laboratorial me dá uma vertente, óbvio, né? Dá um norte. Mas às vezes você pega um exame que não é compatível com o que a pessoa está falando, eu vou ignorar o que ela está falando, vou me basear no exame. Ah, não, seus exames estão aqui normais. Isso é muito importante também, porque existe um valor de referência, né? Então, se está dentro de um valor de referência, você está normal. E eu não tenho nada pra fazer. E aquele valor de referência é assim, de 5 a 299 mil. É isso mesmo. Esse valor de referência é muito doido aquilo, cara. Entendeu? É muito isso. E tem muito médico, infelizmente, que vai no valor de referência, tá dentro do valor, e tudo bem, não tem nada pra fazer, tá tudo normal, vida que segue, né? Só que se você tem N coisas por trás que te trazem uma alteração de sintomas e qualidade de vida, é isso que eu tenho que focar. Né? Porque é sempre a pessoa que eu tenho que tratar, não é um exame, não é um papel, é ela, né? Então existe muito isso sim, não de forma direta, mas de forma indireta. Nunca fui atacada por nenhum médico, graças a Deus, mas... E na parte da nutrição, eu vejo às vezes muito nutricionista se posicionando do sentido de resolvemos tudo com a comida, você não tem que tomar medicação. Nossa, a prescrição que o médico fez de medicação X não era necessário que a gente conseguiria tratar com a comida. Gente, eu tô aqui para promover o melhor pro meu paciente. Se ele passa com o médico, ele tá usando uma medicação, eu vou fazer tudo que eu puder para condizer a minha conduta com a conduta do médico. E se eu achar uma conduta que eu não entendi ou que eu acho que não faz sentido, eu vou entrar em contato com o médico e eu vou conversar com o médico. Legal. Eu não vou virar pro paciente e falar assim, nossa, nada a ver isso aqui que você tá fazendo, hein? E nem sair na internet falando mal de medicação, que muitas vezes salva a vida de muitos pacientes. Não fui eu que prescrevi. Eu não sei o que foi aquela consulta. Então eu não posso me posicionar contra. Lógico, eu não vou fazer nada que seja contra os meus valores, contra os meus ideais ou contra o que eu acho correto. Mas se eu não achar coerente o que o paciente está me falando, eu vou tentar conversar com o médico, eu vou tentar entender o que aconteceu ali. Eu tô ali para ajudar o paciente. Eu não tô para ser contra outro profissional que ele confiou para passar em consulta. Não faz sentido. Eu acho esse um posicionamento assim muito errado que a gente vê hoje na internet. Assim como o médico querendo prescrever dieta, o médico ele pode dar uma orientação, ele pode ajudar. Se a pessoa realmente não quer passar com nutricionista, não vai, ele tem um conhecimento
pra dar um norte. Mas ele não prescreve dieta. Sim. Assim como eu não faço prescrição de medicação. Lógico. Então, eu não posso também ficar criando ali, às vezes, uma situação desconfortável, deixando a pessoa desconfiada da conduta do médico. Assim, não faz sentido nenhum na minha cabeça. Tá todo mundo aqui para se ajudar. A gente tem que trabalhar junto. Quando a gente trabalha junto, quem ganha é o paciente. Sempre. E atividade física, ela melhora os níveis hormonais? Com certeza. Atividade física é remédio para um monte de coisa, né? Então, assim, atividade física tinha que ser prescrita, assim. Na receitinha. E o que é interessante é que quando a gente fala em qualidade de vida, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça, não sei se eu tô falando besteira, é a questão da dieta. Ah, não, eu tenho que fazer uma dieta, tenho que me alimentar bem e tal. E parece que a atividade física vai sendo deixada de lado, assim. Pelo menos é o que eu vejo, por exemplo, sala dos professores. Ah, sim. Aí tem, não vou dizer que a mulherada tá toda gorda não, senão eu tô ferrado. Aí tem a mulherada lá falando, Eu não falei não, absolutamente nada. É ele que falou. porque eu tenho que fazer dieta, porque meu médico passou, fulano passou uma dieta, mas eu tô fazendo isso, eu só como isso, eu só como aquilo. Aí você pergunta assim, vocês malham? Ah, não tenho tempo pra isso, não. Que seja uma Mas caminhada. é porque as pessoas ainda relacionam atividade física com estética. E não tem Legal. nada a ver. Legal. Eu quero melhorar minha saúde, então eu preciso comer bem, não preciso treinar, não, verdade. não quero emagrecer. Não é que você vai treinar para emagrecer. Atividade física tem relação total com saúde. Gestão de massa muscular. Mulher sofre muito menos se é uma mulher que tem massa muscular no processo ali de climatério e menopausa. Músculo produz hormônio. Então, assim, atividade física não é sobre estética somente. É sobre saúde. É sobre você ter autonomia quando você for mais velho para você levantar da cadeira, para você usar o vaso sanitário sozinho. É para você poder subir uma escada e não ficar ofegante. Então, não é sobre estética. A estética ela acaba sendo uma consequência. Então, acho que por isso que muitas vezes a pessoa deixa de lado. Meu problema não é estético. Não é que eu quero emagrecer. Não é que eu não quero ficar muito musculoso. Não quero ficar muito musculosa. Igual você. Eu ouço isso às vezes. Eu quero ficar igual você. Não, Fica não, vendo. fica tranquila. Você não Não vai. vai ficar. Não vai. Tem que querer muito. É difícil. Chega alguém no consultório dizendo assim, eu quero ficar igual... Não, ao contrário, assim, eu quero ficar igual a você. O que eu faço pra ficar Chega. igual a você? Aí eu falo, calma, pera. Tô sem graça. Fala mais. Vai, me alimenta mais, vai, continua. Não, recebo. Dos dois lados. Tanto que fala que não quer ficar muito forte, quanto aquelas pessoas que se inspiram. Tem paciente que eu brinco com a Carol, eu falo, não é nem paciente, é fã. Porque tipo, a pessoa responde tudo, tipo, na rede social, nossa, e acho o máximo e legal. E aí você vai pegando amizade, e aí a hora que você vai ver se tá marcando um treino com o paciente. Ah, legal, pô. É legal demais, assim, essa relação. Não, eu gosto de assistir. Aparece os treinos de vocês juntas e tal. Não, meu Instagram é da Carol. Teve uma época que a gente tava pensando em fazer uma conta só. Isso, duas. Mas eu vi esses dias aí seu, eu gosto muito de fazer barra. Eu coloquei uma barra lá em casa e eu fico até brincando, que eu passo, eu faço barra, eu faço barra, né? Ficou no lugar lá que eu passo. Mas eu vi você competindo, acho que era um campeonato de crossfit. Cara, fazendo... Mandou o butterfly. Como é o nome daquilo? Eu não sei. Eu levantei, eu sei que era você e uma outra menina. Era na argola, não era? Não era, eu acho que era barra fixa. Era barra? Eu acho que era barra fixa. Ah, não lembro. Cara, e aí eu comecei a contar aquilo e não acabava nunca. Aí barra um negócio que eu nunca consegui fazer na minha Não, vida. e não acabava. Cara, mas assim, você é crossfiteira mesmo, compete, tudo. Eu brinco. Eu sou tentativa. Assim, eu falo que a minha vida no esporte começou muito cedo. E eu conheci... Qual era o seu esporte, né? Eu comecei treinando karatê, treinei dos 6 até meus 15 anos. Aí depois eu comecei a jogar rugby. Tá que pariu. E aí, Um braço desse tamanho, 10 anos de karatê, fala aí, mano. e aí foi através do rugby que eu conheci o crossfit. Eu comecei Legal. a treinar o crossfit pra melhorar meu condicionamento pro Uhum. rugby. E me apaixonei pelo crossfit. De lá pra cá fiquei no crossfit. Entre idas e vindas, tive algumas. E uma das coisas que mais me apaixonou no crossfit... É uma coisa que eu sempre incentivo muito as pessoas a fazerem esporte. Porque quando você faz um esporte, você não fica focado somente em estética.
você começa a querer melhorar aquilo que você faz. Sim, sim. E aí você começa a falar, meu Deus, eu quero ir no treino amanhã porque eu preciso aprender a fazer salto duplo, sabe? E aí isso dá uma motivação. E o que mais me encanta no CrossFit é que eu lembro de um dia que eu tava... Nossa, o Move era lá no JJ. Faz 1000 anos isso, gente. Eu tava treinando lá e tinha uma moça que ela fazia deadlift, né? Levantamento terra com 100 quilos. E eu olhei aquilo, eu olhei pra minha amiga e eu falei assim, amiga, Deve ser de isopor. ninguém faz, mulher nenhuma faz deadlift com esse peso. É muito pesado. A gente Acorda não- pra semana passada fazendo 5 de 120. Exato. E eu olhava aquilo e eu achei incrível. Eu fiquei maravilhada. Mas o meu olhar era tipo assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso é impossível. E aí, conforme foi treinando, as coisas, né, foram fluindo. E meu corpo começou a responder, eu comecei a ganhar força, eu comecei a fazer coisas que eu nunca achei que eu ia fazer. Barra. Eu nunca achei que eu ia conseguir fazer uma barra. E aí, quando você tá lá e você faz, fala, cara, que incrível, eu sou capaz de fazer qualquer coisa contanto que eu me esforce e que eu treine. E aí você vai ficando cada vez mais motivado e você começa a criar, assim, uma resiliência que você leva para outras áreas da sua vida. Ah, sim. Com Então, assim, certeza. o esporte é incrível nesse sentido. E você vai cada dia conquistando algo diferente, aprendendo a fazer algo novo, coisas que você nem imaginava que você era capaz de fazer. Sim. Então isso é apaixonante, assim, quando a pessoa começa. No CrossFit, eu acho que é muito material, muito fácil de você materializar isso, porque tem muito movimento. É Então, isso que eu falo, acho que você o CrossFit sente... é mais fácil, É. você sente essa evolução. Exato. Exatamente. Então, assim, você vai sentindo muito fácil. Você pode não ser bom numa coisa, mas você vai ser bom em outra, você vai melhorar em outra. Às vezes, outros esportes que não tenham tantas coisas assim, você leva mais tempo pra você conseguir ver essa evolução. Imagina, no CrossFit você pega a pessoa que começou hoje, a pessoa daqui a um mês, ela tá conseguindo fazer um monte de coisa que ela não Sim. sabia. Né? Então é muito legal, isso motiva. Eu né? lembro que quando eu fazia crossfit, eu fiz 2 anos. Na época de adolescente. Porque eu falei, eu tava nadava, eu fazia crossfit, eu amava. Porque o crossfit, ele é muito mais legal que a academia. Muito mais. É, muito mais dinâmico. mais. É mais Muito dinâmico. mais Cara, era muito da hora. Você falou de deadlift. Eu amava fazer agachamentos no crossfit e tacar porrada de peso pra fazer. Ela gosta. Eu já vi. lá Eu também. e assim, o que eu gostava era de ver a galera do meu lado fazendo. Eu falei, mano, eu quero fazer também, velho. Eu quero conseguir fazer o salto duplo com a corda. Eu lembro que um que eu amava era subir na corda. Que eu falei, mano, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sou muito gordinho pra fazer isso. Até o dia que eu consegui. Aí eu falei, cacete. Aí eu peguei a mãe. E era legal isso na atividade, porque você se motiva, você quer fazer. Aí quando eu parei, eu só conseguia ir pra academia, apesar de gostar, porque exercício físico é legal, sempre gostei de fazer. É chato. Eu acho porque 3, 4. É que não é Sim. desafiador, É, sabe? o Eu crossfit, acho que eu ele não vou à dá um- academia, eu A não não gosto de ser que musculação você por causa treine com alguém, É. né? No sentido de que, eu vou hoje, mas hoje eu vou tentar pegar mais do que você, É. alguma coisa assim. Porque o ser humano, ele é competitivo. disso. É a talvez competição. seja isso, a questão O da ser humano, ele competitividade. tem essa coisa de competição. Tem gente que, não gosta de competir, mas o ser humano quer. Quer. Ou ele vai competir com alguém que tá do lado, ou ele vai competir com ele mesmo, mas ele quer alguma coisa que desafie ele no fim das contas, E se né? ele não quer competir com nada nem com ninguém, ele não vai sair do lugar. Exatamente. E eu acho que a musculação é muito mais difícil você ter esse ambiente de competição. Sim. Porque é você e você, né? Depende muito mais do seu mental, da sua Exato. força de vontade, enfim. E o CrossFit você consegue ter essa coisa também mais fácil da competição, porque ou é o outro do lado que você, eu quero fazer que nem ele, Sim. ou você mesmo, né? Porque você vai ter movimentos que vão te desafiar de alguma forma, né? Então, movimentos que geralmente você não faz no seu dia a dia, mas você Exato. faz ali. Então, subir uma corda, pular numa barra, pular uma caixa, Sim. né? Coisas que você vai vendo a sua evolução pouco a pouco, né? É legal. Então, e o próprio fato de que o CrossFit tem um treino diferente todo dia. Todo Isso dia. é legal. Isso Né? era muito legal. Então, você não cai numa monotonia. Monotonia. Uma monotonia, não, monotonia. Mas é isso mesmo. Eu lembro que. E era muito da hora o treino, porque você pega peso, aí você pula a corda, e do nada você tá correndo na rua, aí você tá fazendo Os abdominal. caras falam que paga Paga pra correr na né? rua. Mas, cara, era tão da hora, porque era em grupo. E aí tinha o grupo do CrossFit que você ia sempre no mesmo horário, com as mesmas É. pessoas. Ficava um negócio legal. E isso era divertido de fazer E atividade você física. cria ali um condicionamento. Quando a gente pega e fala assim, CrossFit é pra vida. Você pega e fala assim, mas você não vai andar de ponta cabeça na vida, né? Mas assim, gente, você, sei lá, você vai viajar Desafio. com seus amigos, com a sua família. Se tiver algum perrengue, você precisar escalar uma árvore, você É. escala. Você escala, sabe? você faz alguma coisa. É, você falou escalar, eu lembrei. Tem um senhorzinho lá na igreja, o seu Jorge. Ele fala que a inspiração pra todo mundo é o seu Jorge. Ele tem 84 anos. E aí, esse dia ele falou, cara, tava lá, ele chegou com o olho machucado, assim. Aí
machucou o olho, seu Jorge? Não, cara, que eu tava lá em cima de uma mangueira, cortando a mangueira com o facão, que tava indo pra casa do vizinho, e aí bateu um galho aqui no meu olho e eu tô aqui. Mas o cara, todo lugar ele anda pra tudo quanto é lugar, aí ele chega e diz assim, você que treina, você acha que se eu pegar 20 quilos de cada lado todo dia aqui no supino dá certo? Eu disse, cara, você é sinistro, mano. Ele, exercício, essa coisa de se desafiar, né? E o cara com 84 anos, 84. Cara, e ele é muito, muito sinistro. Mas aí vale a reflexão. Isso deveria ser o normal. Uma pessoa com 84 anos, com plena capacidade de fazer tudo, né? Sem nenhuma dificuldade. Capacidade física, capacidade mental. Lógico, é uma inspiração, com certeza. Mas isso deve ser o normal. A gente chegar nos 84, bem, fazendo tudo isso, escalando uma mangueira, trabalhando em casa, subindo um telhado, sabe? Tendo essa autonomia toda. E não como uma coisa assim, nossa, inatingível, entendeu? Eu tenho meu avô tem 92 anos. Ele está pleníssimo, pleníssimo. Pleníssimo, pleníssimo, pleníssimo. Ele toma remédio, assim, só pra próstata, que é o que é normal. Sim. Mas não tem mais nada de problema de saúde. Não tem uma diabetes, não tem uma pressão alta, que é uma coisa como, da idade. Minha mãe tem pressão alta, tem diabetes. Mas da idade, depois de velha, que ela ficou assim. Não. É porque muito tem a ver com como ela levou a vida até chegar nessa idade, entendeu? E se você para e olha pro meu avô, você pergunta, né, como foi a vida dele, não que ele treinasse, mas ele sempre esteve em Era movimento. Ativo. Sempre, sempre. A vida inteira em movimento e a vida inteira comendo bem. Comendo só comida, arroz, feijão, carne, frutas, um monte. Eu lembro de criança, ele tinha um sítio, era comendo fruta, banana. Ele pegava direto do cacho, enfim, e andava todos os dias. Depois que ele vendeu o sítio, se aposentou, andava na praia todo dia, 3 horas, e ficava lá andando, sempre em movimento. Então, pra você ver como isso faz diferença. E hoje, assim, você conversa com ele de igual para igual. Capacidade cognitiva dele, impecável. Legal. Impecável. Tomara que a gente chegue aos 94 Tomara. anos. E assim, por né? isso também que a atividade física é essencial. A gente tem que ir aquela 1 hora na academia se movimentar pra gente simular as atividades que os nossos pais, que os nossos avós faziam na vida. A gente trabalha o dia inteiro sentado, Sim. entendeu? Então, eles não trabalhavam sentados. Eles tinham que se movimentar, tinham que fazer coisas, tinham que pegar coisas, tinham que fazer coisas. Então, eles tinham uma vida ativa. A gente não tem uma vida ativa. Aquela 1 hora que você vai na academia pra fazer alguma coisa é só pra você se movimentar minimamente no seu dia. Porque senão você passa o dia inteiro sentado. Tudo que você faz, entra no carro, desce do carro. Exatamente. É complicado. E voltando um pouco aí para a questão dos hormônios, qual a diferença? Tem alguma diferença dos hormônios sintéticos, que são os hormônios, né? E dos hormônios naturais? Ou que o nosso corpo produz? Tem alguma diferença nisso? Ou acaba o organismo absorvendo da mesma forma? Tá. Todo hormônio que a gente administra, ele é sintético, né? Uma vez que ele é fabricado, né, por indústria farmacêutica, farmácia de manipulação, enfim, não é algo natural, porque não é da gente que está sendo produzido. Mas a gente tem uma diferença, sim, do que aquilo que é mais próximo do que a gente produz e outros que não são tantos, tá? Mas todos os hormônios são sintéticos, ponto. Aí tem os bioidênticos, que são as estruturas que são quimicamente, né, farmacologicamente mais próximas e, portanto, podem ter uma ação mais efetiva, né, uma vez que ela se liga melhor ali no seu corpo, do que os outros que têm, sei lá, por exemplo, as pílulas anticoncepcionais, né, muitas delas têm uma estrutura mais química, entre aspas, e aí não tem uma ação, às vezes, tão não efetiva, mas não tão individualizada, porque existe isso também. Quando a gente fala, eu trabalho muito com hormônios manipulados, porque aí eu consigo estipular a dose que aquele paciente precisa. Nossa. Então fica uma coisa extremamente individual para aquele organismo, diferente do que quando a gente compra alguma coisa na farmácia que você já tem as doses estipuladas e ponto, acabou. Qualquer pessoa vai ser igual. E as necessidades são completamente diferentes, entendeu? Por isso que muitas vezes, aliás, por isso que agora, né, quanto mais se fala também sobre isso, que as pessoas buscam realmente essa coisa, hormônio bidêntico, hormônio mais natural, que é justamente isso, é você ter a capacidade de você manipular algo naquilo que é adequado para você, né? E não simplesmente pegar numa prateleira de farmácia e começar a administrar. Porque também os efeitos, né, maiores ou menores, têm a ver com a dose que é utilizada. E se você usa uma dose padrão, não necessariamente você consegue ter um efeito esperado ou o melhor para você. Entendeu? E aí que muitas vezes as pessoas também acham que o da farmácia não tem efeito. Não é que não tem efeito, é que talvez não esteja na dose que você precisa. E aí a gente parte para essa outra linha em relação aos bioidênticos. Entendi. Eu vi você falando no seu Instagram lá,
Negócio do chip. O famoso chip da beleza, né? Explica pra gente o que é esse chip. De verdade, eu não fui pesquisar. Eu só vi que era um chip que vai liberando hormônio. Eu acho que é isso. Não sei se eu tô falando muita besteira. Não, eu não pesquisei. Na minha cabeça, é tipo chip anticoncepcional, né? Que você coloca aquele lá por 2, 3 anos. Na minha cabeça era aquilo. Você coloca intracutâneo lá e vai liberando. Não sei. Explica aí pra gente. Chip, pra começar, não existe, né? A gente não é nada de androides É isso da que eu falo, vida pra robô. colocar um Não chip. é Robocop. O que se vulgarizou de chip são os implantes hormonais, tá? E o que se fala de chip da beleza, que ficou conhecido por esse nome, a gente está falando, em linhas gerais, em última análise, do implante de gestrinona. Porque é um tipo de hormônio. Isso que é importante. Existem vários tipos de hormônios, existem vários tipos de implantes hormonais. Não é todo chip da beleza que é sempre o mesmo hormônio, Vai liberar teoricamente. 200 hormônios ao mesmo tempo. Você pode fazer combinações entre os hormônios, você pode administrar hormônios diferentes, você pode administrar doses diferentes, né? E que isso ficou conhecido como chip. Mas são implantes. Implante é um tratamento hormonal, né? E o implante que ficou conhecido como chip da beleza, que é a gestrinona, é porque é um hormônio que tem ações que, teoricamente, facilitam a beleza da mulher, né? No sentido de melhorar a massa muscular, de diminuir níveis de gordura, de melhorar a composição corporal. Mas é lógico que tudo tem a sua indicação. A gestrinona não é um hormônio usado para esse fim, mas as pessoas começaram a usar e viram que ela tinha esse efeito. E aí começou a falar de chip da beleza. E aí quando se vulgarizou tanto, que aí as outras pessoas que não tinham indicação nenhuma começou a usar, aí deu os efeitos colaterais. E aí começaram a falar que não, isso daqui acabou com a minha vida. Porque é um hormônio que pode dar acne, é um hormônio que pode dar queda de cabelo, entendeu? Então ela tem indicação formal dela que não é pra nada disso, inclusive, né? Ela tem indicação de tratar endometriose, ela tem indicação de tratar sangramento uterino muito intenso, ela tem indicação de tratar as mulheres que têm sintomas de TPM muito fortes, né? Só que por ela ser um hormônio androgênico, então ela se assemelhar, entre muitas aspas, com testosterona, enfim, ela tem uma capacidade também em relação a essa composição corporal, de melhorar a massa muscular, diminuir gordura. E aí as pessoas pegaram esse efeito e quiseram aplicar porque elas queriam, massa. entendeu? E aí que se vulgarizou. Mas hoje não pode mais? Tá proibido? Não, você pode usar desde que você tenha indicação para, né? Que foram essas que eu falei. Mas em relação a fins estéticos, no fim, sempre vai ser proibido. Entendi. E aí quando a gente fala muito em reposição hormonal, a gente fala, né, que a minha esposa foi lá, foi legal pra caramba, mudou e tal. Mas a gente cria um abismo para os seres humanos Normais. menos abastados, vamos dizer assim, porque é caro. Essa reposição, você ter acesso a essas coisas todas tal, ou existe outras formas de tratamento que vai repor também mais em conta, vamos dizer assim? Olha, isso também é importante, porque, por exemplo, a via de administração é o que vai determinar o que é caro ou é barato, né? Então, por exemplo, E se caro você... e barato depende do bolso também. Não, mas em linhas gerais, né? Uhum. Por exemplo, se você pega ali uma mulher que esteja na transição menopausal e vai fazer uma reposição hormonal, você pode escolher como você vai fazer isso, e isso também vai de acordo com aquilo que ela também pretende no sentido financeiro, né? Então, se você pega e faz uma administração de reposição hormonal por géis transdérmicos, eles têm um valor infinitamente menor ao de fazer por implante hormonal, né? São tecnologias diferentes, resultados podem ou não ser diferentes, porque isso também depende do fator individual, então como cada organismo vai reagir, né? Tem gente que não responde aos géis, tem gente que responde super bem ao gel e tá lá fazendo reposição com gel para sempre, sem problema Meu de gel nenhum, não com os ficou bom, não, resultados perfeitos, entendeu? Então tem tudo isso. Eu acho que a reposição hormonal não é caro. Eu acho que isso depende muito do que você conversar com o seu médico, porque sempre tem um caminho. Sempre tem. Ah, não dá pra eu fazer por gel, não dá pra eu fazer por implante. Tá bom, vamos partir pra pílula. É o que tem na farmácia, é o que dá pra você fazer. É muito mais importante que a gente ache um caminho que você consiga seguir e tenha o tratamento, do que você simplesmente pensar em relação a valores. Não conversar isso com o seu médico, não expor. Ah, isso daqui não é, eu não consigo fazer. Tem outro jeito? Porque tem muita gente que também faz isso. Vai, passa, não tem como eu fazer isso, esquece. Não tenta conversar de achar outra maneira. Sempre tem outra maneira. Né? Então, eu acho que vale muito dessa questão de médico-paciente em chegar naquilo que é factível, que a pessoa consegue dar sequência. Sim. Entendeu? Legal. E
reposição hormonal dá ganho de peso? Depende Hormônio- do peso que ganha. Não peso, é porque às vezes é peso de músculo, né? Mas assim, engorda. Porque eu já ouvi falar assim, o cara tomou hormônio, não sei quando, pelo menos quando era mais novo, há 200 anos atrás, né, André? Quando eu era mais novo, o cara dizia assim, não, fulano tá tomando bomba. Parou, engordou. Engordou. Tem alguma coisa a ver com hormônio ou porque o cara mudou o estilo de vida dele mesmo? O perfil hormonal, ele vai ter muita relação com a gestão e a manutenção do peso. Tá. Mas o que vai fazer a pessoa engordar é o que ela come, gente. Tá. A pessoa toma um monte de hormônio, aí ela para de tomar, aí ela para de treinar, ela come igual um doido. Até pensando, assim, na questão de hormônio em relação à estética, à performance, a qualquer coisa do tipo. Não é só a pessoa tomar o hormônio. Só que às vezes a pessoa começa a tomar um hormônio, aí ela fica mais motivada pra treinar, ela fica mais motivada pra fazer dieta, aí ela pega e dorme direito, aí ela toma água. É lógico que o corpo da pessoa vai responder. E o inverso também. Você pode se encher de porcaria. Se você não fizer, teu corpo não vai responder. Ou então você tá lá fazendo um tratamento hormonal, independente de qual seja a questão, seja homem, seja mulher. Tô lá fazendo um tratamento com a Carol. Cara, tô maravilhosa, melhorei todas as minhas queixas, tô me sentindo super bem. Aí eu boto na minha cabeça, tô bem, não preciso mais ir. Aí eu simplesmente paro de tomar a medicação, não apareço lá no consultório. Aí depois passa um ano, eu apareço lá de novo, falo, nossa, doutora, engordei tudo de novo, tô acabada, tô me sentindo mal, tô não sei o que lá. Acabado. Precisa disso, não consigo levantar da cama, tô super indisposta, todas as queixas que a gente tinha resolvido voltou. Cara, você abandonou seu tratamento lógico, no abandonou. meio, né? Então até nisso você tem que ter um cuidado. Você tá fazendo um acompanhamento médico, você tá usando algum tipo de medicação, se por qualquer motivo você resolve que você não quer fazer mais, sei lá, qualquer coisa, você tem que fazer isso também com o teu médico, né? Ele tem que também falar, por quê? Vamos ver outra forma, se a gente for retirar qualquer coisa, como que isso vai ser retirado? Não é simplesmente você parar de tomar tudo, abandonar e achar que tá tudo bem, né? Então tem que ter, nem só falando de hormônio, né? Hoje a gente fala-se muito sobre Ozempic, Monjaro, né? Um monte de medicação. Às vezes a pessoa tá ali em tratamento, às vezes a pessoa ela chega no momento que ela acha que Tá tudo certo? tá tudo certo, conseguiu o que eu queria, ela só abandona o tratamento. Nem aparece mais no médico. Sim. Gente, não é assim, né? Então tem todo um protocolo. Quando você passa ali com o médico, quando você passa com o nutricionista, quando você passa qualquer coisa, a gente imagina ali todo um caminho que você tem que tratar. Você não pode simplesmente só abandonar e achar que você não vai ter efeitos. Sim. Essa retirada de qualquer medicação, seja uma medicação para emagrecimento, seja uma medicação hormonal, seja uma medicação psiquiátrica, tem que ser feita também de forma responsável. Eu comecei a reposição hormonal. É pro resto da vida? Depende. Depende de qual que foi a indicação de você iniciar, né? Tá. Então, como que estava antes, isso é importante. Por isso que a gente faz os exames antes Legal. também de tudo. Porque a gente tem uma base do que o seu corpo está conseguindo fazer, o que ele consegue produzir, né? Você pode iniciar uma reposição e fazer por um período. Então, você deu de novo... Porque você é jovem, né? Em tese, teoricamente, você não tem... você não teria uma incapacidade, né? De não produzir mais. Então, você pode usar o hormônio durante um período para ajustar esse corpo, né? De novo, enfim, ajustar hábitos, tudo em volta. E depois você retirar, porque seu corpo vai ter a sua capacidade de produzir hormônio melhor. Então, por exemplo, se você pega a sua foto antes, você estava com mais pesado, enfim, provavelmente estava numa outra rotina, não tinha tanta massa muscular. E você pega hoje, aquela pessoa daqueles anos atrás, provavelmente não estava conseguindo produzir hormônio de maneira adequada, mas se você colocar hoje, o seu corpo já tem essa capacidade diferente. Então, você pode estudar, não preciso mais fazer uma reposição agora, meu corpo consegue fazer as coisas por si só, e eu sigo minha vida, entendeu? Mas se eu quiser ficar ad eterno aí, isso vai prejudicar o meu corpo? Eu tenho... que eu tô dizendo é uma mulher, uma pessoa qualquer. Tem tanto de testosterona lá no caso do homem. Tanto de testosterona, mas eu tenho 43 anos, mas eu quero ter um pouco mais. Isso é prejudicial ao meu corpo? Desde que você esteja nos níveis fisiológicos, não. Entendi. Não, dentro dos níveis fisiológicos. Exatamente. Então, por exemplo, se, sei lá, o seu basal de testosterona é 400, você fazendo uma reposição, você fica ali nos 800, 900, você tá dentro de um fisiológico. Entendi.
Então, isso não é danoso para o corpo. Porque, na verdade, o dano em relação ao hormônio, né, significa a eficiência que ele tem no seu corpo. Então, o tanto de menos e o tanto de mais, isso é prejudicial. É isso que causa alteração no corpo em relação a controle de açúcares no sangue, em relação a controle de colesterol, a alteração de deposição de gordura. É tanto muito pouco quanto muito. Por isso que também tem um erro muito forte, né? Até do pessoal de academia que se esbanja falando, minha testosterona tá 2.000, 3.000, achando o máximo. Tá só se ferrando. Porque junto com essa testosterona de 2.000, 3.000, tá com uma baita resistência periférica de insulina, com certeza tá com os colesteróis tudo desajustado, tá fazendo deposição de gordura visceral, entendeu? Então tem tudo isso. Então você fazer uma reposição hormonal que você esteja dentro do que é fisiológico, maravilhoso. Entendi. Maravilhoso. O que é isso que você acabou de falar? Resistência à Periférica periférica de insulínica. insulina. Eu ouço muita das palestras, eu fico olhando com a resistência e eu nunca... É o que isso? O controle dos açúcares no sangue, né, dos carboidratos, ele depende da ação de alguns hormônios, entre eles a insulina, né? Então, toda vez que você come alguma coisa, você coloca energia no seu corpo, né, que seria a glicose, e isso vai fazer um aumento na sua corrente sanguínea e vai dar um estado ali inicial de uma hiperglicemia, né? O corpo não pode ficar nesse estado de hiperglicemia, porque isso também é danoso, né? Começa a lesar vaso, começa a lesar sistema nervoso central, enfim, ele tem os mecanismos para fazer esse ajuste. Então, o que ele faz? Ele tem que tirar esse açúcar que está circulando em excesso da sua corrente sanguínea e jogar para algum lugar, né? Tirar para que fique num equilíbrio num nível bom. Quem faz isso, de tirar e colocar, por exemplo, para dentro de uma célula, é a insulina. E é um exemplo que eu sempre dou no consultório. Vamos imaginar que essa célula, aliás, essa sala é uma célula. E lá fora, no corredor, é a nossa corrente sanguínea onde está passando o sangue, que tem energia, que tem nutriente, vitamina e também tem o açúcar. O açúcar, em linhas gerais, é energia para o nosso corpo. Ele não é ruim. É ruim quando ele está em excesso, né? Mas quando ele está em níveis bons, ele é ótimo. Ele que dá energia para o nosso corpo funcionar. Então, pra gente, se você come e aumenta muito esse açúcar que está lá circulando na corrente sanguínea, o corpo entende, precisamos retirar. A insulina é a porta que vai abrir e deixar com que esse açúcar entre na célula, dê energia pra gente funcionar aqui e fazer todo o maquinário, né? A resistência da insulina é justamente quando essa porta não abre. Então, você fica acumulando esse açúcar em excesso lá na sua corrente sanguínea. E, ao mesmo tempo, você não consegue colocar para dentro da célula. Então, a célula começa a ficar sem energia suficiente. E aí que a pessoa começa a ter, não tenho disposição para nada, as coisas começam a funcionar tudo, E o meu cabelo bombadão se cai. achando, se olhando no espelho lá. E aí, o que acontece? E volta naquilo que você falou em relação a hormônio engorda. Se você tá nesse estado que tá desequilibrado, né? Então, se você tá usando muito hormônio, sem orientação, de uma forma aleatória, e de repente você está com níveis mais altos, você com certeza vai estar com uma resistência periférica de insulina. Entendi. Então, o seu padrão alimentar vai estar pior. A sua percepção de fome e saciedade vai estar pior. Sim. Então, muitas vezes a pessoa começa a comer mais também, porque está desregulado desse ponto também. Entendeu? E aí é onde ela começa também a engordar. E aí que se fala o fordo da academia, né? Que tá maçudo, mas também tá cheio de gordura junto, não tem definição nenhuma, né? Por isso que o hormônio não é tão simples assim, vou tomar um hormônio e vai ver as coisas acontecerem. Tem todo um ajuste, porque você mexe de um lado, você piora do outro, entendeu? Sim. E são vários pratinhos que você tem que equilibrar o tempo todo. E aí a gente vê a importância de ter um acompanhamento, né? Exatamente, fazer por conta é altas chances de dar merda. 110%. Vai dar merda, vai dar merda. Mas é igual 100% Capitão dá merda, Nascimento, né? vai dar merda, vai dar merda isso daí, né? Tem algum alimento assim que você entrou no seu consultório, cara, eu gosto desse alimento, esse você tem que parar hoje. Tem algum alimento assim que vem na sua Você cabeça? fala que é assim, proibido. esse não entra na sua dieta. Tem algum alimento assim? Olha, eu acho que todos os alimentos a gente consegue adequar ali para ter um contexto de alimentação saudável, né? A questão é quantidade e frequência. É que a minha conversa é sempre assim, vale a pena o que você está fazendo? Entendi. Sei lá, a pessoa fala assim, eu gosto de comer miojo. Aí eu falo assim, cara, você vai gastar caloria com miojo? Tipo assim, Canha, velho. É, Faz alguma exato, coisa diferente, exatamente. o vai. macarrão é pré-frito, o salzinho lá é uma porcaria. Aquele negócio só vai fazer mal pra tua saúde. E nem é tão gostoso assim pra você gastar caloria com Não isso. é gostoso, é horrível. Sabe? Já que você, quero comer um negocinho, gasta tuas calorias com o negócio que você tá com vontade, sabe? Erra com qualidade, Erra pelo com menos. qualidade. E aí é uma coisa que eu sempre tento trazer também ali nessa linha pro consciente da pessoa, de você começar a fazer as suas escolhas, aonde vale a pena, né? Eu gosto muito de comer pizza. Tá, você come toda sexta-feira pizza porque você tá acostumado, é um hábito seu toda sexta-feira comer pizza? Ou é porque você
tem muita vontade de comer pizza. Você não tem vontade de comer toda semana, gente. Isso não é vontade. Vontade é aquele negócio, você acorda e fala assim, meu Deus, tô com vontade de comer tal coisa. Aí você vai almoçar, você pensa na coisa. Você vai dormir, você pensa na coisa. No outro dia você acorda, pensa na coisa. Pô, então tô com muita vontade. Vai lá, come uma quantidade pequena, com moderação, aprecia a comida e vida que segue. Agora, se todo dia você tem vontade de comer doce, isso não é vontade. Isso é costume, isso é hábito. Então você tem que escolher ali as suas batalhas. Ah, hoje é aniversário da minha melhor amiga, aniversário do meu marido, a gente vai sair tomar um vinho. Tudo bem, você está vinculando ali esse gasto de caloria, esse furo na dieta, com um momento social que é importante para você também em relação até a sua saúde mental. Sim. Agora, toda sexta-feira, se abrir uma latinha de cerveja para ficar em casa, não vale a pena esse crime, entendeu? Então, assim, é você escolher qual que é o crime que compensa. Entendi. Né? O dia que você tá com muita vontade, ou quando é uma ocasião muito especial, tudo bem você comer algo que você gosta, você beber algo. Mas se você faz isso com muita frequência, você não vai sair do lugar. Sim. Então, assim, eu falo alimento proibido é aquele que não vale a pena o crime que você está cometendo, né? Porque se for algo que você gosta muito, super dá para encaixar em um contexto de alimentação saudável. Comida não é só emagrecer ou engordar. Comida é social, comida é emocional, comida tem relação com todas as vivências da sua vida, com passar momentos com a sua família, com se divertir Tudo com ao seus redor da amigos. mesa, né? Então você tem que saber escolher, né? E também vincular que muitas vezes você tá nesses momentos para estar com alguém que você gosta, para ir em um restaurante diferente. Você não tá ali pela comida. Você não precisa chegar no restaurante e pedir o prato mais fat que tem no prato. Você tá ali porque você tá compartilhando um momento com alguém. Sim. Se você tiver super no foco e quiser pedir uma salada e um grelhado, tenho certeza que o prato vai estar muito bem feito, que você vai olhar e vai falar, nossa, que bonito. E vai estar muito gostoso. Então você consegue manter essa alimentação saudável. Só que você tem que saber escolher. Exato. Isso é uma coisa que minha esposa, agora que a gente começou a cuidar mais da nossa vida, etc. Eu e minha esposa, a gente tem um negócio. Minha esposa é formada em gastronomia e minha família sempre foi dona de restaurante a vida inteira. Então, assim, pra nós cozinhar é algo assim que faz. É da gente. Nosso hobby juntos é cozinhar. Então a gente, viciado em programa de culinária, a gente olha os pratos e vamos recriar. A gente gosta de visitar restaurantes para conhecer pratos, comidas diferentes, culturas diferentes, e pra gente isso sempre foi muito importante. E quando a gente começou esse processo de cuidar, ela falou exatamente isso: eu vou gastar o meu furo, as minhas calorias com algo que vale muito a pena. E eu lembro que teve um dia que deu na telha dela, a gente tava passeando e tal, ela falou, quero tomar um sorvete. Eu falei, tá bom, vamos tomar um sorvete. Ela falou, não, mas eu tô com vontade de um sorvete que não é tão bom. Eu falei, como assim? Ela falou, do Mac. Eu falei, tá bom. Ela foi e comprou. Ela terminou o sorvete e falou, mano, que bosta. Eu gastei a caloria da semana nessa merda. Eu podia estar com um sorvete maravilhoso, qualquer coisa muito melhor. E aí foi isso que a gente foi colocando. Tipo, não, tá, se a gente vai comer fora, então tem que ser alguma coisa que realmente vale a pena. Pra poder depois voltar e ficar a quantidade de dias normal, bonitinho, focados, etc. Mas tem que valer a pena. Sim, porque você come e fala assim, nossa, valeu cada caloria que eu comi. Exato. Né? E não aquele negócio que a hora que você morde, você fala, ai... Exato. E é isso que a Não gente acredito tenta que eu fazer tô em casa. furando a dieta com isso, Exato. cara. Mas eu percebo também que vocês são terapeutas, na verdade. É porque é um povo tudo doido. Exato. Então, né? Porque assim, e você falou a questão de furar a dieta e tal, não sei o quê. Eu como muito tudo. Depois eu vou colocar a foto, gente. O André vai colocar a minha foto antes e depois, tá, gente? O André vai colocar. Mas assim, tem coisa que eu aboli por completo, assim. Eu falei isso aqui outro dia já. É verdade. Né? Salsicha, por exemplo. Salsicha, eu acho que a minha vida tá indo embora a cada salsicha que eu como. É mesmo. É nojento. Então, assim... Gente, alimento embutido, esquece. Assim, Não tem nada que ultraprocessado, salve. Não tem nada que salve, não tem nada que salve. É um alimento que não te agrega nada, é realmente isso. Você tá comendo, tá acabando com a tua vida. Não, e você sabe que eu dava aula à noite. Eu sou funcionário da prefeitura de Cajamar. E aí, dava aula no EJA, né? Educação de Jovens e Adultos e tal. E tem uma galera que trabalha em várias áreas. Aí chegou uma menina lá, tal, ela trabalhava num Frigorífico? Frigorífico, obrigado. Um frigorífico que tem lá. E aí eu falei assim, pô, você trabalha no frigorífico, que legal e tal, não sei o quê.
o que você não comeria que sai do frigorífico, cara? Que você então. Aí ela falou assim, professor, salsicha. Eu não deixo ninguém na minha família comer salsicha. Eu disse, mas por quê? Ela disse, a gente pega tudo que não presta, faz aquele... E depois de tudo não fica um cheiro muito agradável. Aí a gente joga uma solução, sabe lá o que tem naquela solução, isso é só da cáustica. E aí sai a salsicha. E desde esse dia eu nunca mais comi salsicha. Mas assim, corta pros dogão que você comia antes disso, 2 vezes na semana. Dogão. Pelo menos umas 2 vezes por semana, não daqui de Jundiaí famoso, fazer propaganda não. Eu vou fazer propaganda de vocês. Não. Paga nós. Isso, né? E aí mas eu comia 2 vezes por semana, rodízio de pizza, eu ia todo final de semana, né? Essa churrascaria todo final de semana, nossa. Então, mas porque a gente vincula lazer com comida, É. né? Então, assim, uma das coisas que a gente sempre bate no consultório também, né? A pessoa, ela tem que encontrar prazer em fazer outras coisas. E a atividade física, muitas vezes, ela cabe nisso. É aquele prazer diário que você tem. E também um prazer social. Essa semana, tava uma semana super estressada. Falei pra Carol, falei, amiga, eu só tô vindo treinar às 6 horas da manhã porque eu vou te encontrar. Eu não queria vir treinar. Que Mas bonitinho. era um momento, assim, de relaxamento pra mim. Era um pequeno prazer que eu tinha no meu dia. Se uma pessoa não tem prazer nenhum na vida, seja de uma atividade física, seja uma meditação, seja de final de semana ir visitar um museu, um teatro, sei lá, qualquer coisa diferente que traga um prazer pra ela no dia a dia, o único prazer que ela vai ter é comida. Então chega no final de semana, ela quer ir num rodízio, Sim. ela quer ir tomar uma cerveja, ela quer não sei o que lá. Mas por quê? Porque ela não fez mais nada que ela goste na vida. Então todo o prazer fica vinculado naquilo. Por isso que é uma pessoa que sofre muito quando ela tem que tirar isso da vida dela, porque ela não faz mais nada que traz prazer. Agora, se você tem outros hábitos, outros hobbies, outras pessoas que te tragam prazer e alegria ali no dia a dia, você não fica tão fechado no comer. Mas é por isso que muita gente hoje come tanto. Sim. Porque a gente relaciona Lazer é prazer, comida, né? lazer com comida. Prazer, tudo. Mas eu morava na praia, né? Eu sou carioca, fui criado em Natal. Então, assim, todo dia eu ia pra praia, correr na praia. Então, assim, aí quando vim pra Jundiaí, o que tem pra fazer que eu vou aqui? fazer? Vamos comer, né? Vamos comer. É isso, às vezes chega sexta-feira, sei lá, é muito comum. Eu lembro muito desse discurso quando eu era mais nova, né? Morava com os meus pais, sei lá, a gente chegava em casa, chegava sexta-feira. O que a gente vai fazer? Vamos pedir uma pizza. Exato. Porque assim, o que você vai fazer? Você não vai Às fazer vezes, nada. às vezes tá nem com fome, né? Mas vamos só você pra... não tem nada pra fazer. Às vezes acontece isso, você combina de fazer alguma coisa com alguém. Onde a gente vai? O que a gente vai comer? Às vezes você nem tá com fome, mas você vai comer alguma coisa porque é o que tem pra fazer. Quando você começa a conhecer outras coisas, principalmente que tragam prazer pra si mesmo, você começa a ter essa recompensa de outros lugares, né? E não só da comida. Até porque senão mesmo num tratamento de emagrecimento, se você não tem esse prazer que ele venha pra você de outros lugares, Não você consegue. sempre vai voltar pra comida. Vai ficar sempre aquela dieta com prazo de validade. Porque enquanto você não tá comendo, é sofrido. Sua vida é chata, não faz sentido, é sem graça. Porque tudo que te traz prazer é a comida. Por isso que é importante você ter um emprego que você goste, você ter prazer no seu trabalho, você ter bons amigos, você fazer atividades ao ar livre, você ter um hobby. Porque isso tudo vai vincular que você tenha qualidade de vida, não somente relacionada à comida e à bebida. Que é um grande problema que a gente tem hoje. Ainda bem que eu não bebo, cara. Se eu bebesse na proporção que eu gosto de comer, eu tava lascado. Ia ser quilos mortais, aqueles caras 480 quilos, né? Nos Estados Unidos lá. Doutora Carolina, pra gente ir pra parte final, já tem avanços novos com relação à tecnologia e tal, com relação à indústria farmacêutica, ou uma prática comedida com o que já existe, já atinge os resultados? Sempre tem. Sempre tem. No final do ano passado, em novembro, eu fui num congresso de hormonologia e cada vez mais eles têm trazendo atualizações, né? Em relação, por exemplo, a implantes, né? E a tratamento com implantes hormonais.
Hoje a gente também tem implantes que não são hormonais, né? Então você consegue tratar outras condições, por exemplo, que tem um caráter inflamatório maior, lipedema, que está super em alta, né? Então algumas outras condições, endometriose, síndrome de ovário policístico, com alguns ativos que têm um poder antioxidante mais forte, então um resveratrol, um NAD, enfim. Então a gente já tem isso também disponível em forma de implante, né? Em relação à parte dos próprios hormônios, não só em relação à tecnologia dos implantes, que estão cada vez mais avançadas, então cada vez mais eficazes, até as próprias dosagens que a gente consegue fazer em implantes estão mais diversificadas e individualizadas, né? Então isso é algo que está sempre sendo estudado. Inclusive até o que eu falei anteriormente da questão da prevenção de cânceres em função de ter um tratamento hormonal é algo que cada vez mais está mais estabelecido. Então acho que esses são os grandes avanços que a gente tem cada vez mais, porque é uma coisa que não se para de estudar, não se para. Isso é bom. Interessante. Estudar sempre é bom, né? A Faz gente, É o hobby, né? e a gente fala assim, meu avô viveu 90 anos, tal, não sei o quê, e comia isso, não tinha implante, não tinha nada, mas só que era um outro mundo, né? Era um outro momento. vida Era uma diferente. outra vida. Era diferente. Minha avó Era nunca outro pegou um nível de ketchup e estresse. colocou no- né? Meu avô nunca pisou numa academia, mas corta ele com 92 ali, É. ele anda pra cacete, ele faz tudo que ele quiser. O olho da sua avó tremia de estresse. Ela faz a gente tremer o olho de estresse. Não, porque hoje é assim, né? Os Todo professores mundo. que falam, tá com o olhinho tremendo já? Tá começando, né? Bom pra caramba, hein, André? Foi da hora, foi legal, foi legal. A doutora Carolina falou assim, quando der certo a gente vai botar pra torar naquele podcast. Foi o podcast que mais durou. deu aqui, né? Ele passava a tarde inteira aqui, Com a noite certeza. inteira e ia E a gente conversando. nem gosta de falar. Não. né? Nem falou, cara. Foi legal pra caramba. Só que muito esse massa. momento vai ser legal agora com ela, acho que vai ser Vai interessante. ser legal. Antes, a gente vai dar a palavra pra vocês fecharem depois, mas no nosso podcast a gente tem o momento educação. Né? A gente pega vocês de surpresa. Pega é essa cara mesmo, todo mundo faz. Vocês vão ter que lembrar da época de escola agora. Isso, lembrar Forma de de física, básica, Ai, matemática. nossa. Trigonometria. A gente tem que fugir de biologia com ela. sabe? Não dá, perde. Né? Não, mas é brincadeira. É só o que a escola, né, representa para todos os profissionais que sentam aí, as pessoas que sentam aí, a importância da escola, né? Vamos lá. Ai, tô nervosa. É de boa, Bruno. Não, é de boa, é de boa. Calcule. Pega o papel ali. Uma matéria que chamava atenção para vocês desde a escola, assim. Que Uma marcou. matéria que marcou. Matéria e assim. professor. Matéria barra professor. Desde a escola, É. sem contar a faculdade. Não, pode ser na faculdade Pode também. ser, Pode pode ser. ser. Pode ser. Não, mas vou falar da escola, português. E eu tinha uma professora chamada Maria Laura. Maria Laura. Ela Ó, que me legal. marcou muito. Ó, que massa. Maria Laura, professora, se você um dia assistir esse podcast, aí, ó, a doutora Carolina tá aqui, ó. Mas te falo que ela me marcou por quê? Porque ela era uma pessoa muito brava, as pessoas tinham medo dela, né? Gosto assim. Os alunos, no geral, tinham medo dela, porque ela era muito exigente, muito brava. Mas eu acho que... E ela, ao mesmo tempo, era muito de bom coração. Então, se você ultrapassava essa barreira de braveza dela, você ganhava, assim, um mundo, né? Ela era muito cuidadosa. Na verdade, isso era uma forma dela te ajudar a evoluir. Sim. E eu senti que eu evolui muito por conta disso. De que era uma época que a gente estava o quê? Na 7ª, 8ª série, então você tinha ali os seus 14 anos, 13, pré-adolescente, cheio de pensamento errado na cabeça, um monte de coisa, e ter 40 alguém... dentro de uma sala. E ter alguém que te colocava ali na linha, né, e exigia tanto de você que você fala, não, eu tenho que entregar alguma coisa para essa mulher aqui, né? Foi muito importante para mim, ela marcou demais. Então acho que a partir dali muita coisa mudou na minha vida. Ó, que legal. Nádia. Eu gostava de química. Nossa, Mas- como é que ela gosta de química? Cara, eu A gostava. Então, porque matéria que eu ia antes pior de na eu vida. fazer nutrição, eu queria fazer engenharia química. Eu gostava de química. Mas tem nenhum professor aqui também pra falar bem deles, não. Que maldade, que maldade. Não, mas na faculdade, eu tive uma professora, foi uma orientadora de TCC também, que é a Verônica, ela era farmacêutica. Que mulher inteligente. Legal. Gente, que mulher inteligente. Eu vi ela dar aula, eu achava aquilo tão incrível. Ela dava aula de bioquímica. E, cara, ela era assim, ó, maravilhosa. Um dia eu ainda vou fazer mestrado e vou dar uma aula igual aquela mulher. Da hora. Gente, Isso que é legal. inteligentíssima, assim, ó. Falava de coisas super complexas, como que se fosse tão simples. E ela, assim, é uma professora que me marcou absurdamente. Legal. Isso é legal, né? A capacidade que o professor tem de
marcar a vida das pessoas, né? Só que você viu, o professor tem que ser capacitado pra fazer isso. Não tem jeito, né? Exato, E, tem que ser bom. e hoje a gente tá numa crise na educação, né? Tem uns professores aí... Meia boca pra boca. Meia boca, mas não fica calado. Lógico. Eu já falo muito, sou velho. Fica quieto, fica quieto. Outra pergunta é, se vocês se lembram de um momento alegre na época da escola, um momento que marcou vocês, algum acontecimento, alguma coisa. Aí eu já falo da faculdade. Pode ser. Quando eu ganhei minha primeira medalha nos jogos, que era intermédio, Aham. que na faculdade eu praticava atletismo, era atleta de atletismo. Legal. E era um alto nível de competição, as faculdades de medicina, não, né? os jogos universitários É são muito são massa. top, velho. E, por exemplo, todo mundo vincula, né, os jogos em relação à parte de doideira, Bebida, não festa. sei o quê. Mas a nossa preparação, e principalmente das escolas da medicina na intermédia, tem uma preparação muito forte. Então, você treina o ano todo. No atletismo eu treinava 2 vezes por dia. Então, na hora do almoço na pista e depois à tarde parte de força, enfim. E era algo que a faculdade inteira se voltava para isso, né? Durante o ano inteiro. Então, tinha um peso muito forte. E a primeira vez que eu ganhei a minha primeira medalha foi muito importante para mim, porque era um momento que eu não esperava aquilo, do jeito que foi teoricamente rápido, né? Foi com 1 ano de treino que eu conseguia, uma coisa que as pessoas estavam lá 6 anos e nunca tinham conseguido, então isso foi muito importante. Legal. Que eu vi meu treinador correndo pra mim, me abraçando, Cosme, que é de Santos também, e foi bem especial, bem especial. Que legal. Que legal. Já era atleta, Já desde era sempre, atleta. já ia trabalhar com isso, já sabia. Já. Eu na escola, eu fui uma pessoa que eu mudei muito de escola. Eu também. Quando eu... Então, assim, eu acho que as lembranças que eu tenho da escola era de, às vezes, uma fase muito... Eu tinha fases muito difíceis de adaptação, Uhum. né? Por conta de mudança de casa, mudança de escola. Mas eu lembro, assim, muito, tipo, de uma escola que eu fui estudar e que, assim, os professores eram muito legais. Eu fui muito bem acolhida, que foi um momento que fez eu ficar mais confortável, assim, com relação a isso. Porque, nossa, acho que eu mudei de escola umas 4 ou 5 vezes. Eu mudei, acho que umas 8. Ô, louco. É ruim mudar de escola, né, gente? Você não tem emocional pra isso ainda. Mas o bom, assim, que eu falo que forma um peixe que em qualquer aquário ele Sim, nasce. com Eu certeza. falo certeza. isso. Meu pai é militar, então, assim, de 3 em 3 anos a gente tava... E não era nem na cidade, era no estado diferente. Quando fala que sofreu bullying, sotaque, não sei o quê. Que bullying que nada, velho. Ia pro pau, tá tudo certo. É isso, é isso. Cara, onde você chega assim... O Alder né? era briguento. Não, você é maluco. Eu lembro até hoje, cara, um negócio que deixa eu... Eu tô tomando a fala delas, que maldade, né, cara? Mas só falar. A gente sofria, né, o tal do bullying lá, eu e meu irmão. E a gente era muito meu irmão mais velho, assim, né? E aí, os caras falando... eu ia levantar a mão, assim, fazer uma pergunta. Cala a boca, ô Paraíba, não tem nem água lá na tua casa, não sei o quê, tal, no Rio. Apesar de eu ser carioca, mas eu morei em Natal, depois voltei pro Rio. Aí eu falei pro meu irmão, cara, a gente tem que pegar um. É. A gente tem que pegar só um, velho. E aí vai acabar com isso. Aí um dia a gente ia saindo de sala, assim, meu irmão já tava esperando lá de fora, assim, cara, quando saiu, mas batemos com força, cara, mas com fé, assim. E todo mundo sem saber o que tava acontecendo, cara. E a gente falou, nem o cara sabia o que tava acontecendo. Ele apanhou da piada que ele fez, sei lá Sim, quando, né? Uma semana atrás. Isso. Aí apanhou e tal, não sei o que. E passou, cara. Quando passaram na escola, a galera olhando pra gente assim, cara, tá tudo marginal esses caras aí. E aí, não tem bullying não, velho. Tá aí, tá vivo, tudo entendeu? certo. Tá tudo certo. Os meus alunos não façam, não briguem. Eu mando vocês pra O diretoria. aluno assistindo, né? O podcast. Eu ia fazer a mesma coisa. Sigam o meu exemplo. Eu levava tudo na piada. Isso. Eu ganhava os valentão tudo na piada. Era um fazendo amigo graça. legal, você era Cara, eu amigo era legal. amigo de todo mundo. Ninguém fazia bullying comigo porque eu era da galera. Eu sofri bullying pra caramba, você é Eu doido. não sofria. Eu era o gordinho que não sofria bullying, cara. Porque isso não aí dava tempo, eu fazia amizade com os caras. Eu enxergava e falei, vamos me zoar. E aí, galera? Vamos zoar quem hoje? Eu Era era, pegadinha do malandro. eu era muito desse, cara. Ninguém me zoava. Meu Deus. Vamos lá, vou falar pra elas agora. Momento vergonha. Momento vergonha. Um na momento que escola. vocês passaram vergonha na escola. Puta, já lembrou ali. Foi muita vergonha. A lembrança dela foi muita vergonha. É normal, mas eu na hora eu fiquei com muita vergonha. Quando eu comecei a
ficar adolescente, enfim, que meu peito começou a crescer, eu precisei usar sutiã. Aham. E aí marcava nas costas, né, do uniforme. E aí que os meninos começaram a me zoar, que eu tava usando sutiã. Ai, tá usando sutiã. Aquilo me deu muita vergonha. O moleque é muito idiota, né, mano? O moleque é muito otário. Juro. Deve ter sido menino, né, que falou Foi, isso. É, menino é muito já, então bobo, usando cara. É muito sutiã. Menino é vi, muito tipo, lesado. O moleque é muito. Parece que tem 5 anos pra sempre. Se fosse você usando sutiã, É, mas tá bom. Nádia, Gente. lembra de alguma coisa? É um momento de vergonha que eu passei. Eu jogava futebol na escola. E um dia a gente tava jogando e a minha calça rasgou. Puta que pariu. Esse é um dos meus maiores medos Esse na cara. esse vida. é osso. Nossa, eu não sabia o que eu fazia. Sentou no chão e nunca mais saiu dali. Sentei no chão. Socorro. Gente, foi muito constrangedor. Puta que pariu. Essa é foda. E aí, como é que você saiu? Ai, minha amiga foi lá, levou uma blusa lá pra eu... Amarrou? Aí eu saí. Puta merda, cara. Não, a escola é na do sutiã. Cara, menina é muito... Mano, menino é muito idiota, cara. É muito idiota. Pelo Não menos façam você, isso, pelo não. menos você tinha peito pra usar sutiã, gente. Eu colocava meia. Isso, Amiga, é. mas isso não era tão, era, sei lá, acho que tava na sexta série, assim, sabe? Quando começa aquele peitinho que só que marca, Cara, assim. já quer, pra não ficar na Você camisa, já se assim, né? incomoda de estar nascendo um negócio. Aí o cara vai lá e te zoa que você tá usando sutiã. Fala, meu, vou vir de casaco amanhã. Esse calor que tá, né? Legal. Mas vamos lá. Pra gente fechar essa parte educacional, um conselho que você daria pra galera que tá na escola ou tá na faculdade agora? Qual era o Adolescente, conselho que vocês jovem. dariam pra essa galera? A nossa galera, né? A nossa galera. Estuda que vale a pena. Legal. Boa. Tem Ouviram, que né? estudar. Tem que estudar. Tem que sentar, ficar horas ali. É chato, mas vale a pena. E você colhe esses frutos. Com Legal. certeza. Ó, que legal. Graças A gente a Deus. fala o tempo todo, eles não ouvem. Essa né? onda que tem de gente falando que escola não é importante, que estudar não precisa disso ou nada. Isso. Esse recado dá um quentinho no coração. Não, gente, eu sou suspeita pra falar. Eu postei ontem no Instagram o vídeo da minha avó, né? Que inclusive é um vídeo que essa semana eu inaugurei a minha clínica aqui em Jundiaí. E minha avó tava na inauguração, né? E aí eu botei um videozinho pra gravar enquanto eu tava falando com ela. Eu falei, vó, eu lembro quando eu era criança que você falava assim pra mim que o seu sonho... falava assim pra mim, Nádia, estuda. Estuda, porque o meu sonho era ter estudado e eu não tive oportunidade. Legal. Ela sempre falou isso pra mim. E eu fui a primeira pessoa da minha família a ter curso superior. Legal. Eu fui a primeira pessoa da minha família a empreender. E tudo que eu tô conseguindo concretizar e realizar os meus sonhos e construir na minha vida foi porque eu me dediquei aos estudos. Legal. Então, assim, eu vim de uma família super simples, que quando estudei em escola pública, quando eu era nova, eu lembro de um dia que eu tava conversando com uma amiga e eu falava, Amanda, ela é minha amiga até hoje, como que eu entendi pra comprar um carro? Como que eu vou juntar 15 mil pra comprar um carro se eu ganho 500 reais e ainda tenho que ajudar na minha casa? Sabe? Então, na minha cabeça, aquilo era algo inalcançável, de tipo assim, como é possível alguém fazer isso? Sim. Sabe? E depois que eu formei e comecei a trabalhar e consegui ir concretizando as coisas na minha vida, tudo isso é porque eu realmente segui o conselho lá da minha avó. Legal. De Legal. estude, trabalhe e faça. Então, assim, isso que a Carol falou é o melhor conselho que alguém pode te dar na vida. Estuda porque vale a pena. É a única forma de você conseguir fazer e concretizar qualquer coisa na sua vida. Sem o estudo, E você não vai pra transformar a lugar sua nenhum. realidade, de todas as formas. Que maravilha. E na era TikToker, Exato. né? Você falar em estudar, ter que sentar é muito legal. E todo mundo que senta aí fala bem da escola. Fala bem da cara. escola. Não tem jeito. Fala bem da escola. Gente, Obrigado. obrigado. Foi muito Foi muito legal. Foi da hora. Ó, valeu a Acho- pena a espera, né? Valeu muito. Você não viu o horário, porque você nunca vê. Eu nunca vejo Esse foi o horário. podcast mais longo. Ó, que legal. Aí sim, O papo ó. rendeu, cara, porque O foi papo da hora. rendeu, né? Então, Eu sempre fico de olho no relógio pra saber, não cara. precisava nem a gente fazer pergunta, era só deixar as duas conversando. Elas estavam trocando ideia. Era só abrir o microfone e deixar. Gente, Vai, pode vai, falar vai. aí, tá tudo certo. Obrigado, Mas foi muito bom. muito bom. Obrigado de verdade, né? As portas estão abertas. Sempre. Fala da sua
A clínica, Clínica, tudo. pode falar o nome. A gente vai jogar o colocar arroba, vai jogar tudo aí. Tu pode falar aí pra nós. Ai, gente. A minha clínica chama Eflua, é aqui em Jundiaí. É a clínica que eu tô atendendo agora, né? Eu trabalho ali com toda a parte de nutrição. A gente também tem a parte de medicina integrativa, medicina do esporte. A clínica é nova, inaugurou essa semana, Ó, que legal. né? Então, a nossa Ó. ideia... Tudo no tempo certo, né? Tudo certo. Já a primeira publi. Então, no Pode Pro aqui, Pode ó, Pro. direitinho. Então, assim, a ideia é realmente ser uma clínica integrativa, multidisciplinar. Queremos colocar mais profissionais, mais especialidades ali atendendo, Legal. para realmente olhar para os nossos pacientes dessa forma integrada, né? Então, é para ser um lugar realmente de acolhimento, de cuidado. Estou muito feliz com essa realização e é muito bom poder estar falando dela aqui hoje. Nossa, Tô- muito que bom. legal. Parabéns. Legal, aí. parabéns. Sucesso na nova Obrigada. empreitada. Bom ano, vai ser top. Vai ser bom. Doutora Carolina, fala aí onde você atende. A gente vai Fala colocar. tudo. Fala A gente aí. coloca também. Onde querendo achar a doutora Carolina. Eu atendo na Clínica Vicence, né? A gente já tem uma unidade em Jundiaí, Campinas, tá vindo outra em São Paulo, uma franqueada também em Dayatuba, tá? Lá também é uma clínica integrativa, a gente trabalha tanto com profissionais médicos, nutricionistas, enfim, também é uma clínica que a gente consegue fazer exames laboratoriais e de imagem, tá? E tem desde sempre a função de olhar a saúde como uma prioridade, né? E como um hábito. Esse é o nosso lema lá, né? A saúde como um hábito. Então lá a gente fala muito sobre tratar sempre a questão de rotina, de vida, de exercício, enfim, e evitar que a doença chegue através disso, né? Então esse é o nosso principal princípio. E espero vocês lá. Legal, Legal. Eu sempre Também tô lá. atendemos online. É. Né? Tanto eu Isso é quanto a legal, Carol. cara. Isso é bom, legal. Se isso é alguém bom. que legal. Tem assistir gente não de for outro daqui de lugar. Jundiaí da região, a gente Top. atende de qualquer lugar do Brasil Fala e do do mundo. mundo. Ei, sem Opa, inglês, né? Tá tudo certo. Fala o arroba das redes pra gente colocar também. Do Instagram. O meu é @eflua_, com Ok, 2 Fs. beleza. Eu mando pra vocês escritos. A gente vai colocar na descrição. Vamos aí. colocar tudo. E o de vocês a gente vai colocar na descrição, mas pode falar. O lá é @Clínica Vicence, o meu é @DRA, né, de doutora _ Carolina Aquina. Beleza, fechou. Galera, mais um Pode Pro pra conta. Fomos. Academia Céltica, valeu. Obrigado. Parceria. Bike Hotel Serra do Japi. Car Shopping, brigadão por Tamo toda a junto. parceria. Valeu, mano. Valeu. Ei, elas vão voltar aqui depois, você magro, mano. É isso. É isso. Ó, o 140, desafio está esse desafio lançado. está 140 eu vou chegar em 100, esse é meu primeiro objetivo. Primeiro É objetivo, isso. a primeira meta. Primeira Aí depois, meta. como diz alguém, dobra a meta, mesmo sem saber qual é a meta. A minha eu cheguei em 50 aí. Valeu, gente. Beijo, Valeu, meu até a povo, próxima. tamo junto. Falou, tchau, tchau.